Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Data FIFA, bola rolando só com seleções, mas aqui no Mesa, claro, você sabe, vamos falar muito do seu time de coração. Muito sobre, no próximo domingo tem Copa do Brasil, começa a decisão da Copa do Brasil. Vamos falar muito da preparação desse São Paulo. Será que o São Paulo vai colocar em campo, enfim, o quarteto mágico? A gente vai discutir isso por aqui. E o Flamengo, como vem o Flamengo do gato fogueteiro, do Jorge Sampaoli, enfim. Tudo sobre o primeiro jogo da decisão você vai acompanhar no Mesa Redonda dessa noite. Tem também o Corinthians já se preparando para a Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Fortaleza, mas antes disso terá o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E a parada FIFA foi uma boa para o professor arrumar esse Corinthians. O jogo já da próxima semana serve como parâmetro para as semifinais da Copa Sul-Americana. Enfim, vamos falar desse Corinthians. E o Palmeiras do Abel Ferreira fica na dúvida, quem será o substituto do Dudu? O Dudu está fora, tem uma lesão no joelho, se submeteu a uma cirurgia e só volta na próxima temporada. A gente vai discutir aqui quem deve ser o substituto do Dudu, principalmente para a Copa Libertadores da América. Já já tem um confronto entre Palmeiras e Boca, o primeiro jogo na Bombonera. Vai rolar quem é melhor de São Paulo e Flamengo, tem quem é melhor de Palmeiras e Boca, tem a seleção brasileira, a estreia do Fernando Diniz, enfim, tem muita coisa para você, você não perde em ficar ligadinho com a gente aqui na TV Gazeta e também no nosso canal do YouTube. Portanto, vai interagindo com a gente. Mas para não perder muito tempo, vamos apresentar os nossos convidados, né? E mesmo no feriado, convidados em altíssimo nível, como sempre. Esse aqui, eu vi ele começar a carreira ainda como repórter de rádio. Rapaz, esse aqui, ele teve aqui na Sala VIP, na primeira Sala VIP que a gente fez, ele teve aqui. Vocês conhecem demais, demais. Não vou dar spoiler, não. Na tela, Fini, quem é o nosso primeiro convidado de hoje? A voz marcante é uma das principais características de um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. André Henning é locutor, jornalista, apresentador e, um dos principais narradores esportivos do Brasil. Um homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Com um estilo todo próprio e que emociona demais a gente, o André Henning hoje é o principal narrador lá do canal TNT Esportes. Seja bem-vindo ao Mesa, André! Eu pago R$17 pra cortar o cabelo. Aê! Aí sim, hein? Aí sim! Seja muito bem-vindo, André, meu irmão, camarada. Vim começar no rádio aqui de São Paulo como repórter da Transamérica. Grandes coberturas fizemos juntos e hoje é esse gigante na narração esportiva e nosso convidado no Mesa. Você não imagina qual é o prazer de ter você aqui, André. Pô, obrigado, Garrafa. Eu realmente tenho ótimas memórias da gente rodando o mundo. A gente já rodou o mundo algumas vezes nos tempos de repórter de rádio. Obrigado pelo convite. Desculpa a demora. Eu dei uma canseira na produção, cara. Dei uma canseira. E aí, semana passada, tava tudo certo. Tava. E aí, me ligaram pra ir lá no The Town. Aí, pra vir um cascalhinho e tal, eu falei, peraí. Eu vou no domingo que vem. Então, pô, obrigado pelo convite, estar com vocês aqui. Vai ser uma honra. Já está sendo. Que legal. Agradecendo a TNT pela liberação do André Henning. Esse é fera. Nós temos aquela história lá de temos algumas. Londres, Inglaterra, lembra? Nós estávamos uma vez aquele carro. A gente foi fazer uma turnê da seleção brasileira lá, era Luxemburgo. 99 ou 2000, enfim. E era Brasil e Inglaterra, último jogo no antigo Wembley. Isso. E depois Brasil e País de Gales. Em Cardiff. Em Cardiff. E inventaram de dar um carro na minha mão. Só que um carro com o volante do lado errado. E aí, cara, a gente passou um aperto com aquele carro, eu, você e quem tava mais junto, Heraldo Leite. Mas foi legal. Foi bem legal. Aí a gente, tudo bem, pegamos o carro, chegamos em Londres. Eu encontrei com o André em Londres, eu estava na Bolívia com o Palmeiras. Aí saí Bolívia, fui para Chicago, depois Londres, encontrei o André em Londres. Chegamos lá, o André era uma Mercedes, o carro era uma Mercedes. Pegamos a Mercedes. Zerinho. Beleza, bom, vamos para Cardiff fazer o primeiro jogo, depois voltamos para Londres. Só que tudo bem, toda hora que a gente parava, o André estava no volante. A gente parava, eu de passageiro. Toda vez que eu ia de passageiro, a gente descia, eu chegava, eu ia pro lado do motorista. Toda parada a gente errava, aí um ficava olhando para a cara do outro.
Vamos lá trocar. Legal. E aí depois daquele trânsito maluco de Londres, acabamos resolvendo que devolveu a Mercedes. É melhor devolver o carro, gente. Vamos devolver o carro e vamos ficar de metrô, que é melhor. Aí fomos na casa, você morou lá em Londres, né? Morei. Com seu pai como correspondente. E fomos lá na casa. Fomos lá na casa. O André não queria entrar na casa. Aí o André falou, vamos na casa em que eu cresci. Que bairro que era lá, André? Ali é... Como é que chama, meu Deus do céu? É Hampstead. Bom, enfim, vamos lá, pegamos fomos de metrô, chegamos na casa. Eu não acreditei, o André como repórter, assim como eu, André não. Eu falei, André, vamos bater na porta aí pra conhecer como é que... Aqueles tempos não tinha GPS, não tinha nada, né? Chegamos. Você tinha que olhar no... Bem legal, bem legal. Muitas histórias, já percebeu, e é gigante, é monstro na narração esportiva. Aquele negócio, o que é? A besta enjaulada aquilo? A besta enjaulada, o Cristiano Ronaldo, né? Que legal. Isso é um áudio de zap que circulava, né? Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada, e deu esse estalo na hora que ele fez um dos gols de bicicleta que ele fez na vida dele. Aí deu o estalo. Que legal ter o André Henning aqui. Você viu que a resenha vai correr solta por aqui e não paramos por aqui. Nós temos outro convidado e aí vou falar para você, meu amigo. O que é isso? Apresentador, artista, palmeirense doente. Sem muito spoiler, vai na tela, Fini. O Palmeiras é parte muito importante na vida de um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda, Luiz Fernando Pecorari Baricelli, o nosso amigo de sempre, Luigi Baricelli, é um dos atores mais conhecidos da geração dele, galanzão monstro lá do Plim Plim durante muitos anos. O Luigi também tem uma carreira consolidada como apresentador de TV e palestrante. Seja bem-vindo ao Mesa, meu garoto! Aê, Baricelli! Que legal te receber aqui, Baricelli. Bacana, eu que agradeço. Oh, que legal. Já pregou um susto no nosso maquiador, não é isso, Lídio? Eu posso filmar você aqui para fazer? Falei, nosso claro, Serginho, né? Lógico, falei, vai, Serginho. Aí começou a filmar. Eu falei assim, ó, tô com um problema aqui, ó, você pode passar aqui, tá vendo essa pinta? Ele lá e eu... Tomou um susto, coitado. Ainda bem que o coração dele tá bom, viu? Que legal. Você tá como palestrante agora, tá morando fora do país, é isso? Eu tenho uma base nos Estados Unidos que eu fico, quer dizer, a gente fica com a família, tudo, meus filhos, um filho ainda mora comigo, o outro já se mudou, já está trabalhando, já em outro estado. Então a gente faz uma base na Flórida e a gente fica muito aqui no Brasil. Então nessa relação de palestrante, eu escrevi um livro também. E aí depois a gente conversa um pouco mais sobre isso tudo, porque eu tô louco para saber das histórias daqui do futebol, do que está acontecendo. E por isso é nosso convidado, está confiante com esse Palmeiras aí, do Abel? Você está naquela linha, e acredito que sim, dos defensores de Abel Ferreira, porque experimente você, que não é palmeirense, falar mal de Abel Ferreira para palmeirense. Esse Abel realmente está fazendo um belíssimo trabalho, né? Você sabe o que acontece? Dentro do processo administrativo, em qualquer empresa, família, você tem que ter uma sequência, tem pilares importantes. Acho que o Palmeiras conseguiu criar esses pilares e ter uma comunicação muito correta. Então você vê a base, desde que eles constituíram a base, trazer os jogadores de base para poder jogar com acho que 450 horas no ano, uma coisa assim. Você já vê uma administração preparada para se desenvolver. É uma coisa, você tem a diretoria e a parte técnica junto. É isso que tem que funcionar. Quando não está dando certo é porque isso daqui está batendo de frente, entendeu? É simples assim. Então não mude, está dando certo, não mude. É mais ou menos por aí. Quem conhece muito a receita, os caminhos para uma equipe ser vitoriosa é o nosso próximo convidado. Esse tem mais história que eu e o André Henning junto. Esse aí, vou falar para você uma coisa, esse é da bola e é raiz. É do jeito que eu e o Miller gostamos. Técnico raiz. Vai, sem spoiler, Fini. Na tela, nosso próximo convidado. O nosso convidado de hoje do Mesa Redonda é um cara querido demais por todo mundo no meio do futebol. Jorginho Cantinflas é treinador e o cara foi um meia de muita qualidade, com passagens de destaque por Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos e Portuguesa. Como técnico, o Jorginho marcou ainda mais o nome dele na história da equipe lusitana, ao comandar a famosa Barcelusa no título histórico da Série B de 2011. Seja muito bem-vindo ao Mesa, Jorginho! Aê, como é bom te receber aqui, Jorginho. Como é bom te receber aqui, porque você é um cara com um currículo fantástico, está hoje como técnico do Juventus, né?
vem de uma derrota nesse final de semana pro 15 Piracicaba, mas ainda tem possibilidade. Pelo amor de Deus. Mas tem possibilidade de reverter. O próximo jogo agora vai acontecer lá em Piracicaba, não é? Mas é muito prazeroso ter você aqui, porque você tem história. Falei que você tem mais história que eu e o André Reine junto. Então a gente fica muito feliz em ter você por aqui pra gente falar de futebol, aproveitar um pouquinho da sua experiência, Jorge. São 42 anos, então não é possível que não tenha história, mas algumas não precisam nem ser contadas. É melhor. Mas eu agradeço pelo convite, agradeço o Juventus que me recebeu muito bem. O Juventus tem uma história linda. Pena que a Michele, desculpa. Pena que a Michele não está hoje aí, que ela acho que nasceu lá no bairro, se não me engano, não é isso? Meu roupeiro, o Zeca, mandou um abração para ela, não vou poder. Ela tá na sintonia aqui, com certeza. Mas depois, Michele, vou deixar o abraço do Zeca aqui. E é um prazer estar com vocês e esperamos fazer um ótimo programa. Estou meio chateado, não tenha dúvida, como todo torcedor de Juventus está, como todos os atletas do Juventus estão. Mas dar a volta por cima é sempre gostoso, nós vamos tentar fazer isso na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira lá em Piracicaba, é isso, né? Se Deus quiser, nós saímos vivos para isso. 2 gols de diferença, leva a decisão aos pênaltis, é assim? É isso aí. Valendo vaga ou para a Série D, se avançar vai a semifinal, valendo vaga a Série D, ou então o Copa campeão do Brasil. escolhe. O campeão escolhe. O campeão tem o direito de escolher ou a Série D ou a Copa do Brasil. Eu ainda não sei o que o presidente gostaria de ser. Inclusive, agradecer muito ao presidente pelo que ele vem fazendo pelo Juventus, porque nós estamos tentando mudar o Juventus, né? Um abração ao Tadeu, a toda a diretoria do Juventus, né? A Cris, enfim, todo o pessoal do Juventus, que tem sempre um carinho com a gente, esse carinho é recíproco e a liberação do Jorginho com a gente. Então, então olha só, rapaz, eu tô falando que hoje a produção caprichou. Vocês se lembram, em uma dessas salas VIPs que a gente tem feito aí mensalmente, teve um convidado que nos chamou muito, mas muito a atenção, né? Muito a atenção. Se você não está lembrado, você vai lembrar agora. Quer ver? Põe na tela, Fini. Se aqui, Rodrigo Curti, flamenguista, junto com o Guilherme, que tem o canal Guigol. Seguinte, vocês estão felizes com o Jorge Sampaoli como técnico do Flamengo? De forma alguma. De forma alguma, mesmo que vença a Copa do Brasil, que é obrigação, como foi todos os títulos que o Flamengo perdeu, não por treinador apenas, é por causa dos jogadores que a gente confia demais. Gui, o elenco, você acha que o elenco não está jogando também pelo técnico? Querem derrubar o argentino? O elenco é o melhor, só que quando o time joga, o time não joga bem, querem derrubar, o time não entra, parece que não quer jogar e a obrigação é ganhar a Copa do Brasil. Foi eliminado da Libertadores de uma forma vergonhosa pro Olímpia. A obrigação é ganhar a Copa do Brasil e se recuperar e ficar entre pelo menos os 3 primeiros do brasileiro. E vocês falam que eu sou o corneta. Que bom pra aqui! Boa noite, gente! Aê, Guigo, rapaz do céu, hein? E aí, como é que tá aí se sentindo ao lado dessas feras? E eles estão com certeza muito felizes de estar ao lado de uma fera, né? Tô muito feliz, né? Obrigado pela oportunidade novamente. Muito feliz de estar aqui hoje, comentar um pouco sobre futebol, que é a coisa que eu mais amo. E acredito que vocês devem amar muito também. Então é isso. Vamos pra cima. Obrigado pelo convite. E como é que começou essa história? Você tem um canal, né, Guigol? Um canal no YouTube. Acompanha. Como é que é? Fala pra gente como é que é. Eu criei o canal, né, porque pra falar sobre futebol. Só que eu acabei parando de fazer vídeo, porque eu também comecei a fazer o Esporte Acontece, que é o canal que eu faço eu. Agenda lotada, né? Meu pai e alguns amigos dele também sobre futebol. Tá certo. E o Flamengo tá com essa ideia de que é obrigação ainda a Copa do Brasil? Você tá meio crítico? Tava crítico aquele dia com o Sampaoli, achando que os caras queriam derrubar o Sampaoli. Como é que tá esse Flamengo? O Flamengo, se quiser jogar, pode ganhar de qualquer time, só que ele não vem jogando. Ele não encaixa no jogo do Sampaoli. O Sampaoli, ele acha que ele fica pedindo as coisas e o Flamengo, ele não quer. Os jogadores, eles estão como se eles mandassem no clube. No campo, eles estão fazendo o que eles quiserem. Agora está começando a se reencontrar. Chegou na final da Copa do Brasil, porém foi eliminado na Libertadores de uma forma que, assim, era para ter classificado. Ganhou o primeiro jogo de 1-0, começou ganhando o segundo jogo, tomou 3 gols de cabeça. Isso mostra que a zaga do Flamengo muitas vezes é frágil na bola aérea. O Olímpia chegou em todos os momentos, a bola chegava, era toda hora gol, pressão, pressão, pressão. E agora, por exemplo, eles foram eliminados para o Fluminense. O Fluminense conseguiu aplicar o jogo que o Flamengo não conseguiu fazer. Então, agora, na final da Copa do Brasil, a obrigação é fazer a lição de casa no Maracanã e jogar do jeito que gosta no Morumbi, que é o São Paulo vindo para cima e o Flamengo jogando os erros do São Paulo.
Bom? Vambora, Garrafa. Vambora, gente. Então vamos deixar aqui. O Gigol vai tocar o vambora. Deixa eu dar uma boa noite para nossa equipe. Salazar, boa noite. Você já sentiu que hoje o programa promete? Boa noite, Salazar. Bom, já me senti pressionado do lado da menina. É uma máquina. Tamo junto, Garrafa. Mortífera. Boa noite. Prazerzaço estar aqui, Garrafa, mais uma vez ao lado dessas feras todas. Vamos lá, para mais um mês. Miller, boa noite. Com muita coisa pra gente falar. Já temos um embate aí, São Paulo e Flamengo. Aí você já percebeu, né, Miller? Que o Flamengo, a bancada flamenguista está bem representada hoje. Boa noite, Miller. Boa noite, Rafa. Sem dúvida nenhuma, a expectativa é muito grande, né, nessa final da Copa do Brasil. E quando no final de semana não tem rodada do Campeonato Brasileiro, o fim de semana fica pobre pra gente. Né? É verdade, a bola parou, mas os clubes não pararam. E claro, no próximo domingo tem a decisão. E a gente já vai começar falando da decisão. Só antes, o boa noite. Vamos a Mestre Caverna, né? Feriadão. Ele está aí, ó. Na Mestre Caverna, Mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. O senhor viu que a bancada está recheada. E claro, tem muita coisa pra gente falar, porque no final de semana tem nada mais, nada menos que São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil. Primeiro jogo no Rio, mestre. Boa noite. Boa noite, um grande abraço para você, Garrafa. E um muito especial para o Jorginho. O Jorginho era para ser o nosso Fernando Diniz, viu? Porque o estilo de jogo dele e tal se semelhava demais ao do Fernando Diniz. Eu não sei, houve uma tragédia na vida pessoal do Jorginho e possivelmente ele tenha se ressentido disso e a sua carreira deu uma certa estagnada. Agora fico feliz ainda mais que ele está no Juventus. E por falar no Juventus, que tem uma camisa aí que vai ser sorteada, vale a pena lembrar que quando eu era o Guigol ali, o Guigol, que era o menino lá no Brás, do velho Brás dos italianos, o pessoal comentava o seguinte, que a camisa do Juventus era grená em lugar de listrada preto e branco, porque o diretor da Cotonofia, Crespi, do comendador Rodolfo Crespi, que era turinense, esse diretor foi a Turim, lá para tratar de negócio, coisas pessoais, e também encomendar uma camisa do Juventus para ser lançado aqui em São Paulo, o Juventus do Cotonifício Crespi. Sucede que o rapaz passou lá na hora de ir embora, estava em cima da hora, ele não achava a camisa do Juventus. Então ele comprou do Turino, que era grená. Em consequência disso, foi que o Juventus ficou com a camisa do Turino e com o nome do Juventus, né? Bem legal. É um time encantador. Histórias do futebol com o mestre Alberto Helena Júnior. Antes da gente colocar, entre aspas, a bola para rolar com São Paulo e Flamengo, temos presentes para o nosso público e também enquete. Boa noite, Marina Buffon. Olá, Garrafa. Olá, os nossos convidados e você também que está acompanhando a gente de casa no Mesa Redonda. A enquete de hoje não poderia ser diferente. Quem é o favorito para vencer a Copa do Brasil? Você entra lá no site do gazetesportiva.com e vai votar ou São Paulo ou Flamengo. No final do programa a gente vai dar a parcial aqui. E vou trazer na Garrafa os presentes que o pessoal de casa vai poder concorrer e ganhar aqui utilizando a hashtag Mesa Redonda no Twitter. Lá a gente vai conversar. Se você falar eu quero os presentes de hoje, eu vou conversar com você e te passar os próximos passos. O primeiro presente é muito especial e eu vou oferecê-lo ao Jorginho, porque ele disse que Michele não está aqui, então vou falar como se fosse da Moca. Não sou, mas vou falar como se fosse, tá? Legal, então, o Maria, primeiro obrigado. presente é uma camisa do Juventus da Moca, tamanho G, treinado pelo nosso querido Jorginho aqui, e um par de ingressos para a festa de San Gennaro. Olha só. Que começou nesse final de semana, vai até o dia 8 de outubro, comemorando aí os 50 anos dessa festa de San Gennaro, que fica ali na rua San Gennaro, na Moca. Várias comidas deliciosas, lasanha, espaguete, nhoque, enfim, muita coisa boa. Quem quiser ir para lá, então, vai até o dia 8 de outubro, das 5 da tarde até as 10 da noite, na rua San Gennaro, na Moca. Então, esse primeiro presente é a camisa do Juventus da Moca e esse par de ingressos para ir na festa de San Gennaro. E também o segundo presente, uma bola da Topper em parceria com a loja Gold Placa de Santo André e também um par de luvas da Poker, também em parceria com a loja Gold Placa e uma camisa da Rádio Gazeta FM, tamanho G, sem esquecer, é claro, que os nossos convidados vão levar para casa a caneca aqui do nosso Contreira Canecas Personalizadas,
canecas maravilhosas. Então agora podemos falar, já falei dos presentes aqui, Garrafa. É isso aí, então vamos lá, hashtag Mesa Redonda e você concorrendo aí a possibilidade de receber um dos nossos presentes. Bom, o São Paulo tinha duas frentes, não é? Tinha a Sul-Americana e tinha a Copa do Brasil. Ficou no meio do caminho, em pleno estádio do Morumbi com a LDU, e agora, para voltar a ganhar um grande título, que é a torcida do São Paulo tanto almeja, tem que vencer a Copa do Brasil, a decisão começando já no próximo final de semana no Rio de Janeiro. Será que o Dorival tem uma pressão agora maior com a eliminação do time na Copa Sul-Americana? Vamos acompanhar essa reportagem e aí a gente já vem para a discussão. Na tela. Vencer tem sido uma palavrinha bem pouco usada pelo São Paulino para se referir aos jogos da equipe no Brasileirão desse ano. A última vitória do time no campeonato foi em julho, a goleada por 4-1 para cima do Santos no Clássico Sansão. Nós temos que voltarmos a tentar produzir no nosso limite, que é esse o caminho para a equipe do São Paulo poder encontrar resultados. Das 21 partidas até aqui no Brasileirão desse ano, o São Paulo conseguiu apenas 7 vitórias. A equipe ainda não venceu como visitante na competição. E os poucos 28 pontos já conquistados no campeonato vem ligando um sinal de alerta. É preocupante porque dentro de casa a nossa força ela é impressionante. Dos próximos 5 jogos do Tricolor pelo Brasileirão, 3 serão em casa. As partidas contra Fortaleza, Coritiba e Corinthians em sequência no Morumbi podem mudar o rumo do time na competição. Mudança que viria em ótima hora no Campeonato Brasileiro. Tá aí, o São Paulo então está se preparando para a primeira partida decisiva. No meio de semana tem Internacional de Porto Alegre e depois o Flamengo no Maracanã. A questão que eu jogo para vocês é a seguinte, o Dorival está mais pressionado, o São Paulo de um modo geral fica mais pressionado pelo fato, né, de estar dependendo de um grande título, a torcida naquela ansiedade, vinha em duas frentes. A torcida está fazendo o papel dela, está lotando o estádio no Morumbi, mas de repente você sai fora da Sul-Americana em casa, ficou o torcedor, já começa a ficar um pouco mais desconfiado. Eu começo pelo Miller e vocês fiquem à vontade. Miller, conhecendo bem esse São Paulo, apertou um pouco mais o parafuso em cima do Dorival e desses jogadores pela ausência de um título importante? Sem dúvida nenhuma. Quando você sai de uma Copa como a Sul-Americana, o São Paulo vinha bem, jogando bem, especialmente dentro de casa, o torcedor, claro que cobra muito mais, até porque está na final da Copa do Brasil, mas vai enfrentar o melhor time da Sul-América, na minha opinião. Agora, é claro que precisa, né, o time vencer a Copa do Brasil, que não é fácil, né? E vai jogar a primeira lá no Maracanã, diante do poderoso Flamengo. Mas acho que 2 resultados o São Paulo pode reverter aqui. O empate ou perdendo de 1-0. Mais que isso já fica mais complicado. Ô Jorginho, isso é muito a critério de nós, da imprensa, dessa pressão, ou da própria torcida. O treinador, ele capta essa sensação. Está num clube do tamanho do São Paulo, da grandeza do São Paulo. Não ganha o título de expressão. Vem num ótimo momento, vence, né, bem nas 2 competições, é eliminado em casa. Dorival é um cara extremamente inteligente, sabe como a banda toca. O treinador sente isso ou isso fica mais a cargo de nós, jornalistas? Eu acho que é cultural isso, não tem como você fugir disso, né? Você sabe que se você não conseguir 2, 3 vitórias, você já está pressionado. Não tem como não ser diferente. Por mais que o diretor sente ao seu lado e converse, o resultado não for bom, filha, você já sabe que você está sendo pressionado. Para alguns treinadores demora um pouquinho mais, para outros um pouquinho menos. Mas eu acho que ele está bem mais seguro do que muitos outros por aí. Agora, vai depender do que vai acontecer nesse jogo contra o Flamengo, nesses 2 jogos contra o Flamengo. Se ele conseguir bom resultado, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas o nosso trabalho não é reconhecido. Se ele ganhar, eu acho que ele tem um 2024 bom. Se ele não ganhar, não sei nem se termina 2023 no São Paulo. Esse que é o problema de muito time grande, né? E de muita gente da imprensa que fica falando, olha, fez um bom trabalho no Inter, outro bom trabalho no Atlético Mineiro. Time grande não vive de bom trabalho. O treinador vive de títulos. Tem jeito de ser diferente. Mas o São Paulo é multicampeão da Sul-América, mundial, tricampeão mundial,
treinador não pode só fazer bom trabalho. Olha, ele fez um bom trabalho, ele deu uma cara pra equipe. Não foi mais obrigação o treinador fazer isso, pô. O treinador dá pra ele, ganhou uma grana pra isso, pô. Então, acho que o treinador de um time grande tem que sempre pensar em título, né, Jorge? É bom trabalho todo um treinador faz, pô. Pega um treinador de Série B pra você ver, coloca no São Paulo. Ele vai fazer um bom trabalho, pô. Acho que a questão, Garrafa, do Dorival, da pressão, eu não sinto o Dorival Júnior pressionado. Talvez não só o Dorival, a pressão eu entendo que ela pode, essa pressão, não sei vocês, ela pra mim, ela passa também em cima desses atletas, dos jogadores, né? Dorival... Você lembra bem, Garrafa, que a gente comentava aqui quando o São Paulo estava sondando o Dorival e a gente fala, será que o Dorival, saindo do Flamengo campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, vai assumir o São Paulo nessa situação que está o São Paulo? Para muita gente, o Dorival nem deveria ter aceitado. Então ele resgata o São Paulo, dá a oportunidade de ser campeão, agora vai lutar por um título. Então, assim, eu realmente não vejo o Dorival Júnior pressionado no sentido de demissão, qualquer coisa do tipo. E acho que estou com o Jorginho, vai passar muito pela final da Copa do Brasil, por causa da colocação do São Paulo no Brasileirão. São Paulo é o 11º, não ganha fora de casa. Então, uma eventual derrota na final da Copa do Brasil, aí sim eu acho que vai botar pressão. Porque, agora tem que começar a responder no Brasileirão. Perde a Copa do Brasil, passa 2, 3 rodadas no Brasileirão, continua sem vencer, e agora? Vai acabar o campeonato lá embaixo? Aí eu acho que essa pressão pode aumentar. É que quando eu falo pressão, André, Baricelli, quando eu falo de pressão, essa pressão é no aspecto emocional dos jogadores terem que buscar o título, não é o Dorival. Mas essa é a pressão gostosa, não é? Mas essa pressão é boa. Mas não sei. Mas é muita coisa pro São Paulo. Quando eu tinha a idade dele, do Gigol, eu não precisava explicar pro torcedor do São Paulo por que ele tinha que ser São Paulino. Porque... O pai não precisava explicar pro filho. Hoje tá tendo. Porque o time não ganha. Então, assim, já tá há muito tempo. O torcedor do São Paulo, quando ele tava em campo, quando ele tava... ele tava acostumado a título todo ano. Tá muito diferente agora. Muito diferente. Então, assim, a pressão ela é enorme. Assim, eu tenho 2 notícias boas pro torcedor do São Paulo. Opa! 2 notícias boas. Primeiro, o Dorival sabe que está vivendo um momento delicado. As entrevistas do Dorival, diferente de alguns treinadores que em alguns momentos não, tá tudo certo. Ele é muito sincero. Ele é muito sincero, cara. Depois, ele deu uma entrevista depois do jogo contra o América Mineiro lá, ele falou, do jeito que foi aqui, não dá pro São Paulo. E a outra notícia boa é que se o São Paulo voltar do Rio de Janeiro vivo, o São Paulo passa a ter uma enorme chance de ser campeão. O que é voltar vivo, gente? Eu acho que é como o Miller falou, perder de 1 gol. No máximo. No máximo. Assim, técnico nenhum, até pegando a deixa do Luxemburgo outro dia, o cara não vai lá, não vai falar pra nenhum jogador, vamos perder só de 1. Claro. Mas assim, se acontecer no jogo de voltar vivo, voltar com uma diferença ali no máximo de 1 gol, o fato de se jogar em casa a partida decisiva pro São Paulo não deu certo o último, mas vem dando muito certo, né? Evidente que uma hora ia dar errado, deu errado na Sul-Americana. Mas se o São Paulo tiver... Se domingo você estiver aqui, eu vou estar lá em casa assistindo, você falar, o São Paulo tá vivo, aí... E aí, Luigi, você, a distância, tá acostumado, né? Todo ano tá batendo campeão. Lá, o título importante mesmo foi 2012, é isso, né? Na Sul-Americana. Campeão paulista agora. Não, tudo bem. Eu valorizo o Paulistão. Não sou dessa turma que fala de Paulistinho. Mas um título nacional, um título de peso, São Paulo... tinha 2 possibilidades, uma ficou no meio do caminho. Então, a pressão que você está falando, eu acho que está no torcedor. Meus filhos, todos torcem para o São Paulo. Por quê? Porque na época eu era sofredor do Palmeiras. O Palmeiras não ganhava nem título. Os meus São Paulo passa hoje. Exatamente, a mesma coisa. Então, essa começa a ser uma geração que não vê título e fala assim, como que eu explico? Eu não consegui converter nenhum. Meu filho é São Paulino, mas ele morde. Eu fui no estádio várias vezes com ele, para poder curtir com ele, porque não dava para ir com o Palmeiras. O Palmeiras hoje tem muitas vitórias, então é muito mais fácil você ter essa pressão para o torcedor do Palmeiras, que hoje é torcedor, não é sofredor, então é bom. Então, o processo do São Paulo hoje, eu vejo que existe, lógica, pressão. Dorival está pressionado, os jogadores estão pressionados. É uma pressão boa para poder fazer, para poder lançar, para poder ganhar. Tem que ganhar. O São Paulo tem que ganhar. A obrigação dele é ganhar. Porque é um time grande.
É um time... Não é, Mila? Quando você sente aquela pressão, você fala assim, pô, estamos perdendo aí. Não tem obrigação. A sua obrigação é ganhar, entrar no campo para ganhar. E eu falo assim porque eu torço tanto meu filho. Não quero ver ele sofrer, porque eles sofrem, sabe? E essa palavra obrigação, Jorginho, que a gente tanto fala, que o torcedor tá na boca do torcedor. Você viu o Guigol aqui, ó, dessa nova geração, ele já falou, é obrigação ganhar agora. E como é que o treinador tem que lidar? E mais, Jorginho, aproveitando sua experiência, como falar para jogadores que nunca, talvez, ainda no elenco de São Paulo, deve ter alguns jogadores que nunca foram campeão, né? Que sente que o clube precisa desse título. Qual é o papel do treinador no sentido de, rapaziada, jogo é jogado, lambaria é pescado, como é que é isso aí? Isso é 66. O Miller é um ano mais novo que eu, mas nós jogamos no Sub-20, no Sub-17 contra. O Miller, quando subiu, ele tinha do lado dele Pita, já era fenômeno. Careca, uma sombridade. Oscar, Gilmar, Dario. Goleiro, Zé Teodoro, Nelsinho, Dario Pereira, Márcio Araújo, de todos era o mais simples, e aí chegou o Falcão. É isso? Isso mesmo. Tirei o Sidney, nem coloquei o Sidney porque era uma criança também, era um menino também. E o Silas, que são outro menino. Sim. No São Paulo, quantos têm a mesma capacidade desses jogadores? Não, nenhum. Então nós estamos falando que o treinador precisa ser campeão, mas ele precisa ter um time na mão. É isso. Se você não tem time, se você não tem jogador com qualidade, com capacidade, você não tem nada, você não vai conseguir nada. Você pode ser o melhor que você for. Se você não tiver isso, e ser campeão não é só isso. Tem um monte de coisa aqui que é complexo demais para falar que é. Não, muitas das vezes você monta um grande time, um excelente time, e não dá certo. Nós já vimos várias vezes. Você monta um time mais ou menos, quando você disputa uma competição eliminatória, a chance do time mais ou menos ganhar ainda tem chance. Sim. Quando é ponto corrido, o melhor vai ganhar sempre. Dificilmente o time que não está bem não vai ganhar. É muito difícil a competição. E aí você precisa ter cara decisivo. Quantos do São Paulo tem cara decisivo para criar e para resolver o problema? É o Lucas. Quem? É o Lucas. Não? Você não acha, Jorginho? Não acha? Eu quero esperar a volta dele. Deixa ele se adaptar aqui. Nós estamos jogando uma responsabilidade muito grande em cima do Lucas. Não, é porque ele chega apesar no dele ter 31 anos. Mas é que nesse time, quando você olha para o elenco de São Paulo, aparentemente ele é muito melhor que todo mundo. Mas é o que eu estou lhe dizendo. Mas pode ser um exagero mesmo. O Lucas estava num país onde a forma de treinar era diferente, onde ele comia diferente, onde ele bebia diferente, onde a temperatura era diferente, onde a torcedora era de outra forma. Ele veio para um outro mundo. E que ele estava depois de 10 anos. Depois de 10 anos, não é a mesma coisa. Eu não quero colocar toda a responsabilidade em cima do Lucas, não é isso? Você já colocou. Então, você já colocou. Ele já colocou. Você tem que ganhar o Lucas com quem está ao lado dele. Então, é isso que eu estou dizendo. A técnica dele me parece muito superior. Então, só que é o seguinte, o Lucas está voltando. Então você já colocou uma responsabilidade que o torcedor já pegou isso. E aí vai cobrar dele. Se não der certo, você pode perder o Lucas por aí, como nós perdemos, por exemplo, o Wagner Lopes uma vez no Palmeiras. Sim. Aí ele foi pro Flamengo e rebentou no Flamengo. E aí, como é que faz? Mas tem assim a diferença, né, Jorge? A diferença, Garrafa, tipo assim, a equipe do Flamengo é acostumada a conquistar títulos, né? A do São Paulo nem tanto, né? O time do São Paulo atualmente, né? É isso aí. Isso conta bastante numa final. Exatamente. Então acho que essas duas vertentes aí, a gente vai ver no primeiro jogo do Maracanã, como eu falei. Se o Flamengo, o Flamengo porque o Gerson bateu no fulano de tal, isso não tem nada a ver com bola. Nada a ver. Isso não tem nada a ver com campo. Não tiver que entrar, isso é coisa para os blogueiros da imprensa ficar ganhando like. Não tem nada a ver. Uma coisa nada com a outra. E essa é a notícia ruim do São Paulo, né? Eu trouxe duas notícias boas pro São Paulo e tem uma péssima. Então segura a péssima. O Guigol vai falar, Guigol, tem uma péssima. Tem uma péssima. Se a coisa tava ruim, vai piorar, será? Tem uma notícia Guigol, péssima. você ouviu aí o pessoal falando desse São Paulo. O que o flamenguista espera desse São Paulo lá no Maracanã? O São Paulo sai vivo do Maracanã? Todo mundo falou que se chegar vivo aqui, e pode até perder por 1-0, dá para brigar pelo título. O que você está esperando para o jogo daí? O que deve acontecer no Maracanã na sua visão? Na minha visão, são duas equipes. O Flamengo tem um elenco melhor que o do São Paulo. O São Paulo é um time encaixado, é um time organizado. Não tá longe de ser um dos melhores elencos do Brasil, como já foi antigamente, que era o melhor, a melhor Sul-América.
mas ele conseguiu jogar muito bem as Copas, mas tenha sido eliminado para a LDU, conseguiu buscar o resultado, conseguiu buscar o empate no agregado para levar para os pênaltis. Os pênaltis aconteceu uma fatalidade, o Rames isolou a cobrança dele, mesmo se ele faz o gol, a bola já tinha pegado no outro pé dele, ia ser anulado. E o Flamengo chega com uma pressão muito grande também, porque todos os campeonatos no ano que tiveram até agora de decisão, o Flamengo perdeu, foi eliminado. Então, se perder mais um, o São Paulo, com certeza vai cair fora. Você acha que o São Paulo está correndo risco? Cai fora. Se o Flamengo não for campeão, cai fora. Porque a exigência da torcida do Flamengo é muito grande, porque com o elenco que a gente tem, para o torcedor é inadmissível o Flamengo não conseguir conquistar títulos e títulos e títulos e só ficar no quase. Então, para o São Paulino, se ele conseguir empatar o primeiro jogo ou perder por um gol, como disseram eles, tá vivo no Morumbi para tentar fazer que nem foi contra o Corinthians. Você acha que se o Flamengo vier com 1-0 aqui pro Morumbi, ele ainda corre risco? Corre risco porque o São Paulo vai dar a vida, vai ser o jogo da vida dele, ele vai se matar em campo. Mas o Flamengo tem que aproveitar isso, porque se o Flamengo ganhar o primeiro jogo de um gol de diferença, porque o São Paulo vai pressionar, o Flamengo se jogar nos erros do São Paulo, faz um gol e aí segura no Morumbi com 2 gols de diferença. Vou falar pra você, André, depois dessa só dá a notícia que você tem pra dar aí, porque pera, hein, nosso amigo. A notícia péssima é essa, o time do Flamengo é melhor. O time do Flamengo, o que tem de... Você pode até falar o momento do time, né, com o São Paulo, ainda não se encontraram, enfim... mas tem muito recurso, cara. Tem muito recurso. Sempre tem alguém pra resolver. Tem dia que o técnico olha pro banco, tá lá sentado o Gabigol. Tá lá sentado. Outro dia o Arrascaeta vindo do banco, Bruno Henrique. Pô, é um negócio. Então, assim, essa é notícia ruim pro torcedor de São Paulo, né? O Flamengo tem mais recurso. Tem mais recurso? Tem mais. Agora, final. E tem isso que o Miller falou. O Júlio Casares, logo que o São Paulo eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, ele falou que o São Paulo tem que voltar a se acostumar com esses momentos. Ele citou, nós somos campeões paulistas, depois vice-paulista, depois vice-sul-americano, tudo bem. Mas estamos de novo numa final, isso é importante. O São Paulo tem que se acostumar a estar em final. Só que é o que o Miller falou. O Flamengo está acostumado a ser campeão. Isso nessa hora pode pesar. Mas tem esse problema de relacionamento dos jogadores. É claro que a boleirada não vai querer perder um título desse. Viu? Não vai querer perder um título. Mas, como disse o Jorginho, todos os detalhes são importantes. E talvez relacionamento com o treinador possa ser um. O Jorginho levantou o tema do Lucas, quando o Salazar falou que é um jogador diferente. E o São Paulo veio para essa reta final com 2 novidades. Para disputar especificamente a Copa do Brasil, o primeiro jogo contra o Corinthians, o segundo jogo contra o Corinthians, né? E depois sequência sul-americana e posteriormente final da Copa do Brasil. São Paulo trouxe 2 grandes jogadores, o Rames e o Lucas. O Lucas, e o Jorginho falou, tem que ir com calma, o Lucas já está dando sinais de que realmente foi uma belíssima contratação. O Rames, dentro dessa adaptação, talvez o Jorginho demore ainda mais um pouco, está demorando um pouco mais. Vamos ver aí um material sobre Rames e Lucas, as armas desse São Paulo para a decisão contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E a gente discute, inclusive, se o Dorival vai ou não com o quarteto. Vai escalar o quarteto ou não? Na tela. Quando o torcedor são paulino viu esses 2 caras aí com a camisa tricolor, ficou claríssimo pra todo mundo que o clube mirava uma mudança de patamar para 2023. As chegadas de Rames Rodrigues e Lucas Moura agora no meio do ano elevaram o nível do elenco do São Paulo. O clube é muito grande, todo mundo sabe. Eu gosto também de ganhar títulos. Então, é perfeito, né? Quero conquistar títulos e farei de tudo para isso, juntamente com meus companheiros. Como eu falei, chego para agregar, vou dar o melhor de mim cada dia para poder ajudar o clube. Dos 2, o Lucas foi quem começou melhor pelo São Paulo. O jogador retornou ao clube depois de 11 anos e olha, foi como se ele nunca tivesse deixado o tricolor. Já são 3 gols em 7 jogos e gols importantes. É só a gente lembrar que foi justamente o Lucas o responsável por abrir o caminho para a classificação são paulina diante do Corinthians na Copa do Brasil. O Rames ainda tá entrando aos pouquinhos no ritmo na ideia de jogo do Dorival. Ele não atuava desde abril, época em que o Rames defendia o Olympiacos da Grécia, e até aqui já são 5 jogos, 1 assistência e, é bem verdade, um pênalti perdido. O Lucas estava treinado para qualquer situação, ele já estava pronto, o Rames teve um tempo maior.
de um clube para o outro. Naturalmente que você não treina como seria o necessário. Ele está fazendo um processo de readaptação, está evoluindo, está melhorando e vai ser um jogador importante. E aí, Garrafa, qual desses dois pode ajudar mais o tricolor? O Lucas, a princípio, só fica até dezembro. O Rames assinou até o meio de 2025. Fala aí, mesa redonda! Tá aí, Rames Rodrigues, né? O próprio Guigol falou, ele escorregou no lance e tal. Tem que jogar o quarteto. Jorginho, como é que o técnico dorme num barulho desse? São 2 jogos contra o Flamengo. Jogos que valem o título que o São Paulo tanto quer ganhar, jogadores de experiência, especificamente o Rames, né? Escala esse quarteto com Luciano, com Caleri, Rames, Lucas, ou outros detalhes têm que serem avaliados? É uma opinião que eu não posso... É claro, né? É o Dorival que escala, mas assim... O dia a dia que vai falar. Vai dizer. Não pode acontecer o que aconteceu comigo no sábado. 5 minutos eu tinha um jogador, um atacante expulso. 22 anos, né? Levamos em conta a inexperiência do menino. Aí nós com 10 atletas de linha, com 9 atletas de linha, nós tentamos fazer o melhor possível. Tentar eliminar o gol, diminuir a vantagem ou não sofrer o gol. Num erro nosso, tomamos o segundo. Se acontecer isso, fica pior, cara. Então, a melhor forma é de você saber o que você tem na mão, quem você está enfrentando, quem você está enfrentando. Tem que saber se o cara é ou não, você tem que ser inteligente. Se o time é melhor, Meu time era bem menos experiente do que o 15 de Piracicaba. O 15 veio montado desde o Campeonato Paulista. Nós montamos em 40 dias esse time, 30 dias esse time. Então fica muito mais difícil. O São Paulo não é diferente, cara. O São Paulo está montando o time. O Flamengo já está, anos-luz. Então, se ele vai tentar lá fazer o resultado lá, se perder, vai perder menos possível. Talvez para o segundo jogo, talvez para o jogo decisivo, apostar mais no quarteto. É por aí, gente? Eu acho difícil começar com o quarteto lá, hein? Acredito. Muito difícil. Difícil, cara. Você sair pro jogo, sair para bater de frente com o Flamengo lá com 80 mil... Não melhora a qualidade, gente? Não, melhora, mas assim, eu acho que se o time tivesse há mais tempo já... o Rames chegou outro dia, colocou a camisa do São Paulo outro dia. O Lucas está voltando depois de 10 anos. Então, assim, é diferente. Se é um time que já tem uma rodagem, os caras estão jogando junto há mais tempo, é uma outra história. Você vai chegar lá e vai falar... Não está sendo muito conservador, não, André, gente? Nós não estamos muito conservadores. Não estamos muito raiz. Vai lá, coragem, então. Não estamos muito Nutella, melhor dizendo. Raiz os bons não têm que jogar, Luigi, Salazar. Rafa, sabe o que acontece? O Dorival, ele não vai abrir o time. Eu também penso assim. Isso é fato. O que ele fez contra o Palmeiras? Ele encheu o meio campo. É isso aí. Deixa o cara lá na frente. Ele vai fazer isso no Maracanã. E o detalhe, o time do Flamengo não é mais aquele time de acima de 30, não. É tudo moleque. Rejuvenesceu a zaga. Quem tem de velho no Flamengo? O Everton Ribeiro, mas que não machuca quase. Quer dizer, então, o Dorival vai fazer o quê? Sabe que o Flamengo vem pra cima. O Bruno Henrique voltou a ser de 2019. Quer dizer, como é que você tem que equilibrar a pegada, como diz na gíria. Se ele não equilibrar a pegada, ele vai levar um chocolate. E conhecendo o Dorival não vai abrir mão de ter a bola. O Dorival não vai retrancar o time e ficar atrás do meio campo. Eu duvido, vai me surpreender muito assistir um São Paulo todo atrás, sendo apenas pressionado pelo Flamengo e tentando segurar o resultado. Não acredito que é isso. Tô com o Miller, tenho assim convicção de que o Dorival vai preencher o meio de campo, apostar no Lucas como jogador de velocidade para abrir espaço, Caleri na frente para tentar reter a bola, mas tenho certeza, até porque fui setorista no Santos quando o Dorival lá estava, bati muito papo com ele ali fora das entrevistas, e ele falava muito isso. A melhor maneira de jogar fora de casa é não deixar a bola o tempo inteiro com o adversário. Uma hora você não aguenta, uma hora uma bola cruzada entra. Até porque todo time, todo time que é de curta, hein, Jorge? Todo time que é de curta, ele tem que estar com a posse da bola. Sim, é isso. Senão ele sofre. O Flamengo não, o Flamengo é de curta e de longa. Aí a dificuldade é criada. O Bruno joga? O Bruno Henrique joga? Com certeza. Essa é a questão que a gente vai colocar agora. O Arrascaeta joga? O Arrascaeta é a dúvida. O menino canhotinho lá joga? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Vai parar esses caras como? Na bala?
Muita gente Se boa. tiverem no noite... É aquilo que eu falo, assim, Já tanta era. gente boa que se Então. o Arrascaeta tiver mal, o Bruno Henrique pode cara decidir. Se ele compensa, tiver o cara- mal, o é. outro... É muita gente E boa. nem falei dos dois fazedores de gol. Quer ver? Ó? Coloca aqui, diretor, então, ó, a possibilidade de meio campo desse Flamengo aí, o Guigol vai falar também. Com o Arrascaeta, ó. Mas o Arrascaeta dificilmente deve jogar. Então, Bruno Henrique, Pedro, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Guigol, você sabe alguma informação aí sobre Arrascaeta? Tá contundido mesmo, não joga? Rascaeta, o primeiro jogo ele já tá fora e de acordo com os preparadores médicos do Flamengo, se ele voltar pro segundo é um milagre. Segundo jogo é um milagre? São Paulo, você concorda com a mesa aqui que o São Paulo deve... você acha que vai segurar o Ramos, o Dorival? Eu acho que sim, porque o Rames, ele, não, ele antes de voltar pro Brasil, ele não jogava desde abril. Ele já tava um tempão sem jogar. O Lucas entrou na pegada. Chupa a garrafa. O Lucas entrou na pegada do jogo, ele entrou jogando muito bem. O Rames ainda não, ele não entrou no mesmo ritmo que a gente sabe que é o que ele pode apresentar, que ele tem um nível muito grande. E pra mim o meio de campo é esse. Meio de campo é esse. Pra mim, Mestre é esse. Alberto Helena Júnior. Sem o Arrascaeta, né? Que é muito provável realmente que não joga. E o Guigol tá falando agora, vou falar o quê, né? Então aí vai pintar uma vaguinha pro Gabigol. Mas aí, ô Garrafa, peraí. Aí entra Pulga, Gerson e Everton Ribeiro. E o trio lá na frente. O Pulga e o Gerson atrás do Everton Ribeiro, ele tá dizendo. Sim, não, você tem dois caras ali pra... Tudo bem. Ô mestre, o que o senhor avalia aí dos quartetos? O quarteto do São Paulo, o senhor tá com a bancada aqui, o Dorival deve ser mais cauteloso pro primeiro jogo, ou seja, Rames ainda continua de fora, e esse Flamengo com esse quarteto aí é realmente para se preocupar muito? Porra, o que me preocupa é o seguinte, você podia já encerrar esse quadro aí do Flamengo e São Paulo, porque o Menguinho aí, o nosso menino, ele já foi lúcido demais, ele já disse tudo que tinha que ser dito, viu? Realmente ele deu uma lição de observação do futebol aí para nós todos. Especificamente o que você me perguntou, eu acho que o Arrascaeta faz uma falta danada. Mas o pior que acontece com o Flamengo é o São Paulo. É São Paulo, viu? O menino, você, quando for falar, fala São Paulo, que é assim que se fala. Não fica atrás do rebanho, viu? O São Paulo é que, nas suas invenções, acaba destruindo o Flamengo. Se jogar o time do Flamengo... Ele é muito melhor que o do São Paulo e a tendência em 2 partidas é sair vitorioso. O São Paulo tinha que entrar para arrebentar, para quebrar a rotina. Entrar lá no Maracanã, jogando para frente, usando os melhores jogadores. Nós esquecemos aí de falar do Pato. O Pato, pela primeira vez na vida dele, ele pediu passagem para poder jogar. Ele se acha em condições de entrar e jogar bem. O que significa o seguinte, para um jogo em que o emocional, o anímico é fundamental, ter um jogador que está assim disposto para jogar e que tem categoria, não é um perna de pau, bota esse cara para jogar, gente. Pelo amor de Deus. É isso aí. Tá certo, tá aí, ó. Tá aí o mestre com uma outra visão. Eu vou querer o Miller aqui para ele montar esse São Paulo aqui na bancada, mas antes, porque a gente teve a opinião dos especialistas, inclusive o Guigol, né? E o Luigi já tá mais naquela do torcedor, tal. Eu tentei ir por esse lado, tal. O torcedor, ele faz a mesma leitura do que os especialistas? Não, vamos lá, com mais cautela. Eu tenho um jogador de qualidade que é o Ramos, que não se adaptou ainda, mas vamos segurar, é melhor assim. O que pensa o torcedor numa hora dessa? Que nós, jornalistas, viajamos na maionese ou não? Tem que prestar atenção, é isso que está sendo dito mesmo. Não, cara, eu concordo com o que vocês falam, o que vocês estão falando realmente, porque o que acontece? Toda essa relação, o jogador profissional, todo jogador, em qualquer lugar, eu estava assistindo o Djokovic agora, uma pressão com o Medvedev, cara, eles estão na pressão o tempo todo. É como a gente reage ao processo. Esse é o processo psicológico. O que tem que coordenar no time do São Paulo é isso, né? Porque eu estou torcendo para o São Paulo ganhar, mas realmente uma diferença abrupta, né? Para poder, na relação dos times. Mas tem que acreditar, tem que botar pessoas motivadas para poder, tem que motivar o time a acreditar. Agora, a parte técnica é uma coisa, a minha especialidade,
mas se vai jogar atrás, se como vai jogar. Aí é uma coisa do técnico decidir. E trazer o time para ele acreditando. Você tem um time de rugby na época do Mandela, que era terrível na África do Sul e que ganhou o campeonato mundial. Eles não eram nada. Por quê? Motivação. Eles acreditaram neles. Quando a gente fala assim que o time de São Paulo está ruim, a pessoa, o time está ruim, o time está ruim. Isso vai imbuindo também. Sim. Então a gente tem que começar, não é a motivação, é o que você cria de energia para o grupo sair vencedor. É isso que o São Paulo está precisando agora. Eu sou palmeirense, tá? Não, tá certo. Eu sou palmeirense, tá? É outra visão. É outra visão. Agora vai ser aquele momento o pessoal fazer, que nós vamos ter que liberar o Gigol, né? Vai dar 10 horas. Tem outros compromissos? Tem outros compromissos, agenda lotada, tá aqui com o papai. Você quer que eu já vou lá pro botão. Ô Gigol, fala pra mim aqui, então, pra gente imaginar, pra gente liberar o seu destaque final, aquilo que você espera que vai realmente acontecer no Maracanã. O que eu espero pro Maracanã é um grande jogo de futebol, as duas equipes querendo ser campeão, Flamengo querendo ser campeão, São Paulo querendo ser campeão, e uma grande festa, que não haja briga entre as torcidas, e que seja uma grande festa, todo mundo feliz, mas no final só um pode ganhar. E que seja o São Paulo. Não, que seja o Flamengo. Vem cá, Camerete, vem cá. Eu vou aproveitar aqui, vou dar uma de Raul Gil, né? Mas, vamos lá. Vem cá. Fala pra mim, você ficou muito chateado com o que o Flamengo fez com o Dorival? Fiquei. Pra mim ele era pra ele ter ficado. Não era. Eu segurava ele até o Mundial, pelo menos. Até o Mundial? Pelo menos eu segurava. Foi um erro da diretoria do Flamengo? Eu acho que foi um erro, porque trouxe o Vitor Pereira no momento de decisão. Começo de temporada, o Flamengo já teve muitas decisões e o cara não encaixou, o time não gostou do projeto dele e também... também não gosta, inventava muito, também não gosta. Eu chamei de gato fogueteiro. Inventava muito. Pra mim, o São Paulo não é o melhor técnico também, mas o Flamengo parece que agora tá dando uma encaixada, ganhou do Botafogo, do líder do campeonato, que falaram que ia ganhar da gente, eles cantaram também, o Urubu pode esperar, que nem a gente fez com o Real Madrid, mas eu acredito que o Flamengo pode ser campeão. Pra gente fechar, olhando pra lá, placar pro primeiro jogo no Maracanã. 2-0 Flamengo, a volta 1-0 São Paulo, Flamengo campeão no Morumbi. Já deu até a volta campeão no Morumbi. Gigol, muito obrigado, beleza? Agora vai lá cumprir a sua agenda. Em breve você volta. Pode ir lá, vai lá. Já aproveita e chama o Miller aqui na mesa pra gente falar desse quarteto aqui. Vamos Obrigado, gente. Valeu, Gigol. Uma salva de palmas pro Gigol aí, galera. Olha só, Gigol. Aê, Gigol. Por falar em Gigol, ô Miller, então temos aqui, ó, São Paulo aqui, né? Rafael, a zaga, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington. Sim. Aí no meio a gente tem provavelmente o Caio Paulista deve estar voltando. Caio Paulista? Provavelmente. Provavelmente Caio Paulista aqui pela esquerda. Aí você tem no meio campo Pablo Maia. O Pablo Maia e você então aqui, ó. Aqui você tem Lucas Moura, você tem o Rames, você tem o Caleri e o Luciano. O Pablo Maia é titular, né? Desde quando o Dorival chegou, né? E com toda a justiça, até porque o Pablo Maia é o melhor volante, né, aqui do São Paulo. Tá jogando muito bem. Então tem tem as opções aqui. Você vai com o Caleri, coloca o Caleri no time aí, aqui. Não, Caleri, sempre, né? Caleri. Beleza. Luciano entra? Eu jogaria assim. Tá. Peraí, quer que eu coloque o meu São Paulo? Claro. Seu São Paulo, vamos lá. O Dorival não vai fazer isso. Tudo bem. Natan. O Rafinha com 37 anos, ele não vai segurar o Bruno Henrique. Você é Natan na direita. Natan, equilibrar uma pegada. Tá bom, Natan, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. Tá. Se estiver bem, vai jogar. Beleza. Porque ele é um dos melhores jogadores com o Dorival Júnior. Pablo Maia, Michel e Lucas. Tá. Porque o Lucas tem jogado pelo meio, né? O Dorival tem colocado sempre pelo meio. Eu gosto dele mais aberto. Acho que aberto ele flui mais aberto, né? Eu colocava o Michel e o Nestor, né? Porque o Rames ele não vai colocar. Não vai colocar. Não. Vai de Nestor. Ele vai colocar aqui ou o Nestor ou o Alisson. Nestor ou Alisson. Você colocaria quem? Eu colocaria o Michel e o Nestor. Michel, Nestor. Porque o Nestor, ele tem a pegada junto com o Alisson. Mesma pegada de marcação, de recomposição. Taticamente, Entendi. Os dois têm jogado bem e o Dorival tem utilizado bastante o Alisson aqui pelo lado direito, né? Mas eu entrava com esse time aqui, Nestor e Michel. Michel Araújo é bom jogador. E lá na frente... Lucas, Caleri e Luciano. Esse é o seu São Paulo? Esse é o meu São Paulo. Lá no Maracanã ele não vai entrar assim.
Tá bom. Não, tudo bem. Seu São Paulo, esse é o São Paulo do Miller, vamos deixar claro. Isso. Então, o Dorival vai entrar com o Rafinha. Tá. O Arboleda, Beraldo. E aqui é a dúvida se o Caio Paulista estiver bem, joga. Se não estiver bem, porque tá voltando de contusão, é o Wellington mesmo que não tem outro, né? Entendi. Pablo Maia sempre, né? Nestor e o Alisson. Esse é o time para chegar vivo aqui no Morumbi. Tá ele vai entrar com o Nestor, com o Alisson e junto com o Lucas, né? Que troca pelo meio. E o Caleri e o Luciano. Tá. Mas às vezes ele tem colocado o Wellington Rato, né? Tem possibilidades. São possibilidades desse são seu time. Vai ali pra posição de goleiro. André Reine, eu não vou chamar, obviamente, o Jorginho, né? Até por uma questão ética. André, vem aqui você. Eu vou explorar o narrador. Eu não vou saber montar time nenhum. Não, eu quero que você narre. Ah, não, Você vai narrar. Eu vou meter 2 chutes do Flamengo e 2 chutes do São Paulo. O Miller vai lá, sem frangar, a favor do São Paulo. Vai lá, seu Miller. Você vai narrar aí, hein, André. Vamos lá. Osmar Garrafa na cobrança. Pode chamar o Garrafa de besta, André? Pode, sim. Eu vou com uma batida com o Luciano. Vai, arruma o goleiro aí, Miller. Vamos lá, atenção, hein? Luciano na bola, no gol. Quem vai no gol lá? Pronto, quero ver você fazer gol aqui. Quero ver você fazer gol aqui. Vamos lá. Matheus Cunha é mão de pau, já viu? Quem é o Luciano? É o Luciano. Luciano na bola. Capricha. Autoriza o árbitro Luciano. Pra fora, calma. Muito ruim, cara. Tá louco. Você não ia narrar assim no jogo muito ruim, cara. Narra sério, André. Porra, sem palhaçada. De novo, calma. O narrador não pode... Um chute pra fora. Eu não posso ser sincerão? Quero ver você narrar assim lá. Agora é um chute do Flamengo. Vou meter com a Rascaeta não joga, né? Vai de Arrascaeta, hein? Agora me leva pra Arrasca. Vai. Arrasca. Vem vindo a bola da defesa da Arrascaeta. Mas não é falta? Eu achei que fosse uma cobrança de falta. Não, vai. Lá vem bola dominada. Lá vem o Mengão, galera. Lá vem a Arrascaeta de longe. Rafael. Atrapalhando a opção. Agora ou o Caleri faz... era uma só, né? Deixa eu te falar, você precisa treinar mais. Eu tô focado no programa. Você precisa treinar mais. Então vai, é caixa agora, hein? Quem é? Caleri. Se não fizer gol nesse Cunha aqui, esse Cunha aqui é um monte de... Olha o Miller como deixa o canto, velho. O Miller deixa o canto. Duas vezes. Ele duas vezes já acabou com o Matheus Cunha. Vai, Garrafa. Vai lá. Matheus Cunha passou na base do São Paulo. Caleri na bola! Não vai, cara, se eu ganhasse por gol, eu tava roubado. Se eu ganhasse por gol narrado, não foi dessa vez. Jogou a bola fora do estádio. Ainda bem que eu não ganhei por gol. Não foi dessa vez, mas vamos pra quem é melhor, diretor, é isso? Vamos pra quem é melhor agora. Quem é melhor, Flamengo ou São Paulo? Daqui a pouco tem Corinthians. Tem o Vitor Pereira, ele apareceu, o português. Ele apareceu. Acabamos de falar sobre o português, o Vitor Pereira. Né? Xingou todo mundo, todos nós aqui. Daqui a pouco nós vamos falar com ele. Vamos pra quem é melhor então, ô filho? Vamos lá, na tela, hein? São Paulo e Flamengo, começa o jogo já no Mesa Redonda. Matheus Cunha ou Rafael? Eu começo com Marina Buffon. Pra você, Marina. É isso mesmo que você quer fazer comigo, né? Gente, eu não confio no Matheus Cunha. Nessa eu vou no Rafael. Rafael é gol do São Paulo. Ainda não, calma. Já tá. Miller, Rafael, Matheus Cunha? O Matheus Cunha é fraco. Ele passou na base do São Paulo. Ah, é? Passou na base fraquíssimo. O Rafael é muito melhor que ele. Jorginho, pelo momento, Matheus Cunha ou Rafael, e aí não há demérito a ninguém, a gente não tá... né? Mas também você pode ficar à vontade, se você quiser saber, Jorginho, não tem problema nenhum. Mas é mais assim, nesse momento, vai... Opção. Rafael, 2 votos, 3 votos. Luigi. Rafa. Pensei que você ia falar Everton. Rafael. André Reine. Rafael. Salazar, Rafael. Garrafa, Rafael. Mestre, Rafael. Matheus Cunha. Rafael. E começa a decisão, 1-0 pro São Paulo. 1-0 pro Tricolor. Agora Rafinha e Wesley. Salazar. Wesley é melhor que o Rafinha. Miller. Wesley. André Renin. Acho que eu vou... Eu vou de Rafinha. 2-1. Luigi. Dá uma força. Rafinha. 2-2. Nunca vi um palmeirense tão São Paulino, né? Mestre Alberto Helena Júnior. Rafinha ou Wesley, mestre? Vem de dentro. Alô, mestre. Wesley. 3-2. Quem falta? Marina. Wesley. Jorge. 3-3. Jorginho. Rafinha é mais experiente, mais juventude do Wesley, tá na frente. Wesley. A juventude dele. Diretor, como é que estamos aí? Falta o meu voto. Como é que tá?
Acho que só Quatro, já deu Wesley, né? Só o André, eu vou de Rafinha, eu vou de Rafinha também. Como é que o Rafinha vai segurar o Bruno O Henrique? Luigi também votou no Rafinha. Botei no Rafinha. Ah, então 4-3, tá certo. Você acha que o Rafinha com 37 anos vai segurar o Bruno Henrique voando? Esse é um problema. Esse é um problema. Precisa ser treinador pra ver isso. Não pode mais mudar. Miller já dando na canela, minha e do André. Vamos lá. Fabrício, Bruno e Arboleda. Eu começo com você, Miller. Quem é melhor? Arboleda tá numa fase muito boa. É Jorginho. o melhor zagueiro da defesa do São Paulo é o Arboleda. Jorginho. Eu concordo com o Miller. Arboleda tá muito bem. Arboleda bem. Não precisa nem perguntar. Arboleda. Vai dar unanimidade, né, André? Arboleda. Salazar, Marina. Você em casa, quem vai, Arboleda ou Fabrício? Mestre Alberto, Helena Júnior na sua mestre caverna. Infelizmente, Arboleda. Por que infelizmente, mestre? Porque é um jogador de técnica muito reduzida e é muito mais força. Eu prefiro um zagueiro que seja mais técnico. Tá certo, mas é gol do São Paulo. São Paulo na frente. Se perder por 1-0 já era trazer a decisão por Morumbi. Por enquanto tá dando São Paulo. Vamos lá, tem muita coisa pra acontecer. Léo Pereira e Beraldo. Eu começo com Luigi. Beraldo, Salazar. Beraldo, eu gosto do futebol desse menino. Reni? Esse garoto é bom. Ele é bom de bola, cara. Vou dar um crédito pra ele, Beraldo. Olha o São Paulo. Olha o time do São Paulo aí, olha lá. Assim como o Arboleda do São Paulo, o Léo Pereira, ele é muito regular. Muito regular. Dificilmente perde uma bola de cabeça. Mas vou ficar com o Beraldo porque ele tem muita técnica. Jorginho? Beraldo, pela capacidade técnica, é maior que a dele. Beraldo, tem mais mobilidade. Garoto novo. Marina? Também, Beraldo. Garrafa, Beraldo. Mestre, vai com a maioria, mestre? Pra mim o Beraldo vai pra Copa do Mundo, você vai ver. O mestre falou. Beraldo. Que voto, hein? Que voto. É gol do São Paulo, galera. Olha o tricolor, beleza, na frente. Na sequência, o que veio aí, diretor? Ayrton Lucas ou Wellington? Pode ser o Caio Paulista, ele tá falando uma possibilidade, mas nesse momento vamos com o Wellington Paulista aí. Começa com você, Salazar. Tá, mas o Ayrton Lucas, pra mim, venceria os dois. André? Essa tá mais fácil. Tá tranquilo. Luigi? Ayrton Lucas. Também. Ayrton Lucas. Jorginho também. Miller. Ayrton Lucas. Marina. Olha só que unanimidade. Eu vou também com Ayrton. Mestre, fechamos unanimidade para marcar ponto pro Flamengo? Fechamos. Unanimidade. O Flamengo vai encostando 3-2 pro São Paulo. 3-2 pro São Paulo. Que vem na sequência aí, diretor? Alan e Pablo Maia. Aí eu quero ver com vocês aí. Começar com o Salazar, vai? Será que vai jogar o Alan? É um provável, Tenho né? muitas dúvidas, mas eu vou no Pablo Maia. Se for o Alan, eu vou no Pablo Maia. Pablo Maia. André? Pablo Maia é bom jogador, né, cara? E ainda chuta forte pra caramba. De fora da área é um perigo, Pablo Maia. Ele pega bem na bola, eu vou de Pablo Maia. Talvez se fosse aquele Alan do Atlético, ele poderia engrossar mais. Como Eu o tô Flamengo achando que ainda não tá vai no... Não sei, será que vai ser o Alan? Bom, Luigi. Pablo Maia. Jorginho. Cara, eu, sinceridade, eu nunca prestei atenção nos dois, cara. Nenhum dos dois, assim, eu prestei atenção jogando. Sei. Mas tô torcendo pelo Júnior, barbaridade, né? Ô, Júnior, vai ser doido te ajudar, hein? Mas eu vou ser diferente, eu vou no Alan. Vai no Alan, não tá conheço certo. os dois Miller? perfeito, mas... Provavelmente o Alan não vai jogar. Sim. É o Gerson ali, né? Mas eu fico com o Pablo Maia, que tá muito bem. Tá certo, Marina? Pablo Maia, se fosse o Gerson, era Gerson. Tá. Vamos ver o que o diretor montou lá. Eu também vou de Pablo Maia. Mestre, Pablo Maia? Pablo Maia, o jogador Alan aí, não sei por que chamam de Alan. O cara nasceu onde? O mestre tá impossível hoje. Pablo Maia, ponto do São Paulo, galera. 4 pro São Paulo, 2 pro Flamengo. Eles inverteram aí, colocaram o Gerson pra bater com o Alisson. Aí não é culpa minha, gente. Aí tem que ser aí. Aí Gerson e Alisson, aí acho que vai dar Gerson sobrando. Aí nem conversa pra mim. Gerson, né, gente? Gerson. Não vamos perder muito tempo aí nesse Só embate. o Dorival gosta do Alisson, viu? Olha só. Então, Corre, né? Então é ponto do Flamengo, tá pau a pau, hein? 4-3, galera. Cadê aquela musiquinha lá, o diretor? Vamos lá. Arrascaeta, se jogar o Arrascaeta, a gente não, né? São informações. A gente tá tentando colocar o que tem de melhor. Quem vai escalar o time é o Sampaoli, quem vai escalar também. A gente tá montando o cara. A gente escalou, foi o chileno. Ele escalou o quarteto com o Rames, escalou o Flamengo também com o Arrascaeta. Tá? Mas é o Arrascaeta, sobrando. Arrascaeta e Rames aí, pra mim, vamos lá, André. O Rames, cara, a gente não sabe, né? Não tá ainda, né, gente? A gente não Ponto sabe. de interrogação. A gente fica na expectativa do Rames, a nossa expectativa é do cara de 2014. Exatamente. Então, assim, nesse momento, Arrascaeta. Arrascaeta sobrando.
Arrascaeta com uma perna só, Arrascaeta. Arrascaeta é o melhor meia do Brasil. Mestre, segue na pelota, né, mestre? Segue. Segue 4x4, o jogo empatado do meio pra frente, o Flamengo começa a crescer, hein, gente? O Flamengo começa a crescer. Everton Ribeiro e Lucas. O Miller falou que vem por dentro o Lucas, né, com o Dorival. Tá, então tá batendo com o Everton Ribeiro. Começa então com você, Miller. Lucas. Marina? Everton Ribeiro. Opa, Jorginho. Everton Ribeiro. Lucas. E essa tá brava, hein? André? Everton Ribeiro. Eu vou de Lucas. Mestre? Eu acho que o Lucas, ele é mais decisivo. Eu vou de Lucas também, Então é ponto do São Paulo. Flamengo encostando, São Paulo já deu uma escapadinha aí. Vamos lá, próxima aqui. Bruno Henrique e Luciano. Tá louco. Nossa, aí não tem. Comparação. Vamos lá, né, gente? Vamos fechar em Bruno Henrique, na maioria. Talvez o melhor jogador do Brasil hoje. Então tá certo. Jogando aqui, talvez seja ele. O Bruno Henrique voltou, né? Voltou aquele de 19. Muito bem, por sinal. Ele joga mal, é inacreditável. O Bruno Henrique nunca joga mal. Quando ele tá em campo é impressionante. Contra o Botafogo ele foi decisivo. Uma das preocupações do Dorival é parar esse Bruno Henrique, né, Jorginho? Só com a bala. Não tem jeito. E acerta, né? Se não acertar. Não acerta. Vida de treinador não é fácil. Fechamos unanimemente, né, mestre? Fechamos. Aliás, eu até estimo que o Bruno Henrique não esteja na seleção brasileira. 5x5 e veja... Tinha espaço, hein? Eu sei que a gente vai falar de seleção brasileira, mas tinha espaço. Tinha espaço. Não tenha dúvida. 5x5, jogo empatado. Pedro ou Caleri? Pedro tem sido titular do São Paulo. Eu começo com a Marina. Pedro. Miller? Pedro. Jorginho, Pedro. Luiz de Pedro. Achei que ia ser difícil. André? Pedro. Você achou mas, que ia ser... mas eu não sei se não vai pintar um Gabigol, sabia? Eu também acho que... Será? Pra jogo grande... Não, deve jogar os dois. Pode jogar os dois, né? Bruno Henrique, Gabigol. Mas o São Paulo não faz isso. Ele não sei. Porque eu acho que ele perdeu o Arrascaeta. Pode ser que ele... Segundo o Guigol, né? Segundo o Guigol, o Arrascaeta vai jogar. Até porque os três já jogaram juntos. Exato. Com o São Paulo. Tá, mestre, é Pedro também? É Pedro. É unanimidade. O Flamengo vira o jogo 6x5, tá pau a pau na sequência. Aí o gato fogueteiro, né? Se você não estragar nada, a coisa pode fluir. E tá aí o Dorival que pode conquistar o título, né? Que ele tanto precisa pra... O Dorival é um cara muito do bem, óbvio, ele não tá com esse sentimento de vingança. Pelo menos não externa isso, né? Mas do jeito que ele saiu do Flamengo, né, Jorginho? O cara ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores. Que grande chance, que grande oportunidade tem o Dorival, né? São os deuses da bola, Jorginho. Maldade, né? Eu também já sofri muito assim, mas faz parte. Então, aí tem que ter o Dorival Júnior pé nas costas. Dorival, gente? Miller? Dorival, Se ele tivesse caído pra chegar o Guardiola, né? Pra chegar o... Pô, os caras conseguiram... Parabéns à diretoria do Flamengo. É verdade. Conseguiram derrubar o Dorival pra trazer o Vitor Pereira. Meu Deus. Olha só que loucura. Rafa, tem um treinador na Europa que muita gente, aqui no Brasil não falam quase dele, né? Mas ele é um excelente treinador. Aquele que foi campeão lá da Champions no Chelsea lá. Ele tá no Bayern hoje. O Tuchel. Ele é um excelente treinador. É muito bom. Só que os caras acham que o Guardiola inventou a bola. Resumindo a parada, deu empate no quem é melhor. 6 pro Flamengo, 6 pro São Paulo. Você que tá em casa, sabe o que isso significa para domingo? Absolutamente nada. Até porque as escalações podem ser outras, né? Então, tá aí, tá feita a resenha. Enfim, vamos aguardar, diretor. A gente vai seguir agora para Corinthians. Corinthians tem Fortaleza pela Sul-Americana. Agora eu quero ver a banda tocar. Corinthians tem Sul-Americana, Fortaleza daqui a 3 jogos, mas ele já pega o Fortaleza na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que foi a preparação, como é que está sendo a preparação do Corinthians nessa data FIFA. Quais são as prioridades do técnico Vanderlei Luxemburgo? Na tela. Olha, de tempo para treinar, o Luxemburgo não pode reclamar. Em 4 meses de trabalho no Corinthians, o técnico vai para sua segunda paralisação por causa da data FIFA. Dessa vez serão 10 dias livres entre o derby com o Palmeiras e o duelo com o Fortaleza. Não é ruim só porque a gente vai poder se tivesse todo mundo aqui, com certeza a gente prepararia bem melhor a equipe, porque dá você fazer. Mas vamos trabalhar bem, recuperar principalmente a parte física, né? Porque um desgaste emocional é a parte física, né? A lamentação de Luxa é por Moscardo, Bruno Mendes e Matias Rojas.
Todos foram convocados por suas seleções e, portanto, não estão no CT com o timão. Além deles, Renato Augusto e Fagner correm contra o tempo para ficarem à disposição novamente. Está sempre faltando alguma coisa para o Corinthians. Se nós tivesse não faltando alguma coisa, nós estaríamos liderando a competição, seria diferente. Não é verdade? Luxa, é verdade, mas o Corinthians está devendo demais, não tá não? Vamos especificar aqui. Vamos falar do setor ofensivo? Entre todas as equipes da Série A, o Timão é o que menos cria chance de gol, é o segundo que menos finaliza e tem o 7º pior ataque do Brasileirão. Aliás, desde que perdeu Roger Guedes, Lucha tem revezado entre Biro, Wesley, Juan e Romero. Quem sabe os treinos não definem de uma vez por todas o novo titular. Nós não jogamos nada contra os Estudiantes e passamos, não jogamos nada. Tá certo? Não jogamos nada contra o São Paulo no primeiro tempo, jogamos no segundo tempo. Então deixamos de fazer alguma coisa. Então você pega algumas coisas que você tem referências do jogo. Contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro lá em Minas, contra o Atlético Mineiro aqui. Algumas coisas que você vai... Mas é um time que nós estamos aí ainda ajustando. Muitas coisas acontecendo. Setor defensivo. Lá atrás o pessoal também tá tendo muito trabalho. Desde que o Lucha assumiu, o Corinthians disparou como a equipe que mais sofre finalização dos adversários. Não à toa, Cássio é o goleiro mais exigido do país. Quem é que nós vamos execrar a cada clássico, ou a cada derrota, ou a cada... Quem é que vai ser execrado? Que treinador que vai sair? Quem é que vai ser o primeiro, a bola da vez? É assim no futebol brasileiro, ou não é no futebol brasileiro assim? Luxa, e aqui do lado de fora, seu nome tá na boca do povo. Em momento algum, essa pressão eu senti interna. Em momento algum, eu tô aqui há 4 meses, conversando diariamente com o Duílio, com o Alessandro, com a comissão técnica, discutindo as coisas que de repente vazaram aí, mas tenho contido reuniões constantes com a comissão técnica. Então essa pressão toda ela é externa. Ela não, em momento algum, o que está acontecendo aqui? Eu vi isso, eu vi aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer. E em momento algum foi passado. O Alessandro está todo dia comigo lá e o Duílio está todos os dias. Em momento algum nós sentamos para conversar sobre alguma situação, se eu vou sair ou se eu vou ficar. Em momento algum. Tudo bem, a gente acredita, mas sabemos também que esse negócio de técnico prestigiado, bancado por dirigente, não significa muita coisa, né, Luxa? Você sabe. O negócio é tentar aproveitar o período sem jogos para acertar o time e voltar melhor no Brasileirão e de olho no título da Copa Sul-Americana. Aí sim, todo mundo vai ficar calminho com o bom e velho Pô Fechou. Tá aí, o Corinthians está classificado na Sul-Americana, vai enfrentar o Fortaleza na fase semifinal, mas estão dizendo que o Corinthians está muito ruim. Gente, o Corinthians está aí, né, classificado para a final da Sul-Americana. O Vanderlei passa por um desmanche dentro do Corinthians. Saiu Murilo, saiu Roger Guedes, saiu Adson. Tem mais alguém, Salazar? Os que já tinham saído antes, né? Também. Porque o Pedro foi vendido, mas continuou, tá lesionado. Tá lesionado. Enfim, o Corinthians perdendo jogadores e há uma canalização de que esse momento, essa falta de rendimento e desempenho é muito só culpa do Luxemburgo. Eu particularmente não acho. Gostaria de começar até com o André. André, você acha que estão pegando demais no pé do Vanderlei? Falta realmente desempenho? Eu acho que algumas críticas são justas. São justas, mas no geral elas estão muito exageradas. Para pegar a semifinal que o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, entre um jogo e outro, o São Paulo reforçou. O Corinthians perdeu seu principal jogador. Roger Guedes, né? Perdeu o Roger Guedes, aí depois ele tira o zagueiro do avião, praticamente. Aí agora ele descobre o Moscardo, se não segurar ele pelo pescoço, capaz de levar o Moscardo também. Então, assim, o Corinthians ainda deu a sorte do Lucas Veríssimo chegar e encaixar. Ainda você não poderia ser pior ainda. O time está sendo rearrumado no meio do campeonato, com jogos decisivos, com jogos... Então, assim, eu acho que tem muita coisa que ele... O Renato Augusto lá no qual foi o jogo que ele usou de falso 9? Lá com os Estudiantes. Não funcionou. E acho que o nosso tempo a gente via o Lucha com 15 minutos ele mexia com 15 minutos. Hoje o Luxemburgo já demorou lá. Lá poderia ter sido uma tragédia já no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que tem críticas que são bem justas. Mas, no geral, eu acho que está muito exagerado. Essa conta ela tem que ser dividida com a diretoria.
Mas quando a crítica, rapidinho, só para ouvir o André, quando a crítica é direcionada, porque aí é o meu caso, é o que a gente discute tanto aqui todos os dias no Gazeta Esportiva, quando ela é direcionada a essas escolhas de campo, que é o que eu e o Garrafa discutimos muito, eu falo, Garrafa, quando é campo, desempenho, escolha, escalação, o Luxemburgo está errando demais. A minha crítica a ele, particularmente, é essa. Ele está acertando muito, na minha opinião. Ele fez muito bem quando desculpa, ele encarou... o Yuri Alberto não consegue dominar a bola, a culpa é do Vanderlei também. Mas as Tudo escolhas... que vai no... Não, mas e as escolhas, Garrafa? E as escolhas? Então, as escolhas deles pro primeiro tempo contra o São Paulo, como o exemplo André, do Yuri é muito contra bom. o Estudiantes. O exemplo do Yuri é muito bom. O dia que ele tirou o Yuri Alberto, aí a crítica era... Cadê? Tirou o Yuri Alberto? Tava todo mundo pedindo pro Yuri Alberto Mas sair. é porque ele pôs o Renato de falso 9. Aí a crítica... Ela pode... Então, só que assim, ele perdeu muita coisa durante o campeonato. E ele vai testar onde? Agora ele tem alguns dias. Agora ele teve alguns dias para treinar o time. Vamos ver. Mas ele teve outra. Eu espero agora uma melhora do Corinthians. Eu tenho, olha, eu espero. Eu tô ficando cada vez mais descrente. Eu penso assim, eu acho que o trabalho do Vanderlei, ele é bom dentro do Corinthians. Ele é bom. O Corinthians, alguém esperava o Corinthians numa semifinal? O Corinthians brigando por título? O Corinthians praticamente quase chegou à final da Copa do Brasil, tá na semifinal da Copa Sul-Americana, é verdade, tá patinando ainda na zona de rebaixamento. O Vanderlei pegou o Corinthians praticamente dentro da zona de rebaixamento, o time tá tendo uma saída. Eu acho que o trabalho é bom, mas ele não tá fazendo nenhum milagre. Mas ninguém encontrou vários jogadores que ele que insistiu, cara. Ele que ó, Wesley. Sim, Murilo. Murilo. Então, Gaetano. Moscardo. E fez assim lá no seu Palmeiras, o Vanderlei, que trouxe uma molecada muito boa, né, o Luigi, no seu Palmeiras. O Vanderlei sempre consegue armar times, né? Ele é um armador de time. Ele tem essa especialidade dele, né? Fazer e fazer acontecer. Acho que ele vai conseguir. Esse time também. É porque é difícil, né? Futebol é uma... Depende, é tanta coisa que depende, a gente não sabe o que está por detrás de todos os bastidores. Ainda mais hoje, com tudo fechado, são portas fechadas. Na época lá a gente tinha contato com o Jorginho, com ele dentro de campo, com ele depois, a gente falava, tinha aquela resenha ainda como jogador. Vai abrir amanhã, hein? Tinha aquela resenha do pós-jogo. Hoje não tem mais nada disso, né? Com o time que o Corinthians tem, ele está fazendo um bom trabalho. Deixa eu falar do Corinthians, ele é limitadíssimo. Você coloca aí, você tira ali o Cássio, o Renato Augusto, aí você vai procurando outro jogador que... O time do Corinthians não é essa maravilha toda que todo mundo sabe que é. Que não é. O Corinthians é muito fraco, limitadíssimo demais. Tanto é que a gente está vendo o Campeonato Brasileiro aí, mas pelo time que tem nas suas limitações, poderia fazer um bom trabalho. Tá aí na semifinal da Sul-Americana. Mas o pessoal reclama de desempenho. Porque assim, você vê, contra o Palmeiras... Foi o desempenho que eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. Hã? Foi o desempenho que eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. Eu estava lá no camarote com o Miller, a gente acompanhando o jogo. O primeiro tempo foi uma vergonha. É o desempenho que prejudica o Corinthians nos grandes jogos. Jorginho, contra o Estudiantes é a mesma coisa. Há menos paciência de nós, jornalistas, da crítica de um modo geral, com os treinadores brasileiros? Tá aí, o seu Vitor Pereira, que daqui a pouco a gente vai falar, tem uma escancalhada com todos nós brasileiros. Os caras vêm aqui, todo mundo, não, dá um tempo. O brasileiro já assumiu, a gente fez um raio-x do que está acontecendo dentro do Corinthians, né? Vanderlei chega, revela jogadores, dá ativo para o clube. O Corinthians está faturando uma grana com jogadores que o Vanderlei teve a casca de tirar alguns experientes e pôr esses jogadores para jogar. Isso tem que ser colocado na conta do treinador. E não é colocado muitas das vezes. E está montando um time, remontando um time a cada partida. E, claro, estamos falando do Corinthians, e se cobra muito desempenho e muita porrada no Vanderlei. Não estou aqui defendendo o Vanderlei. Acho que o Vanderlei tem alguns equívocos, como todo mundo tem, não é? Ele tem culpa também por esse momento do Corinthians, mas acho que tem coisa boa para a gente olhar também, ou não? Mas eu vejo assim, é difícil pegar... No começo já é difícil você pegar um time e montar um time, dar o padrão, dar desempenho, como o rapaz está dizendo ali, né? Muitas vezes você tem o desempenho e não tem a conquista. Aí você toma porrada porque não tem a conquista. Você tem desempenho, mas não adianta, tem que ganhar. Como o Miller disse lá atrás, né? Tem que ganhar, né? Ele conseguiu colocar lá o menino do centroavante falso, mas o resultado foi bom. Então deu certo o negócio. Sofrido, mas deu certo, ganhou, deu certo. Então, o problema é o seguinte, nós temos que arrumar alguma coisa para dar uma porrada, velho. Não tem jeito. É a profissão de vocês e a nossa é de entender isso. E outra, Garrafa, você sabe muito bem, eu conheço muito bem o Vanderlei não vai passar a mão na cabeça de jornalista. O Salazar cobra por Corinthians direto. Sim. Você vê as entrevistas do Vanderlei, ele dá no meio do jornalista sempre. Porque ele é um cara muito avançado no conhecimento da bola.
Aí o jornalista faz aquelas perguntas bem pré-fabricadas que realmente dá raiva de responder mesmo. Aí ele dá aquela resposta, né? Irônica, arrogante, tá? Que jornalista que gosta. Mas me parece que eu acho que as entrevistas dele são um problema para ele. Tem se tornado um problema para ele. Isso é informação até de bastidor, André. Porque assim, isso aí tá rolando. ele tá... Porque ali tem jornalistas que são perguntas bem pertinentes, tem pergunta que você sabe que a pergunta já tá com um espinho... Sabendo que ele vai responder Sabendo que ele vai responder daquele jeito, que vai repercutir, que vai... Então assim, eu não sei se a instituição coletiva está funcionando. Não é só o Luxemburgo que está tendo esse problema. Vários treinadores, tem técnico que está demorando 2 horas para ir dar entrevista, que é o tempo de dar uma baixada, Então assim, eu não sei se está sendo produtivo, cara. Não sei. As entrevistas do Luxemburgo virou um quebra-pau. Acho que o maior problema do Vanderlei tem passado realmente pelas entrevistas, as declarações que ele tem dado. Acho que tem que diferenciar, né? Quem sou eu aqui para ensinar o pessoal de assessoria, mas tem que mostrar para o Vanderlei que hoje a entrevista ela é diferente do que era no nosso tempo, só com jornalistas. Hoje tem blogueiros, tem torcedores com microfone na sala de imprensa, então tem que separar o joio do trigo. Talvez abrir um pouco mais o CT, vem cá, vamos chamar os jornalistas aqui um dia, conversar. Esses aqui são os jornalistas, nada contra... Às vezes o cara, Garrafa, tem que fazer a pergunta depois do jogo, que era uma pergunta claramente de semana... Sim. Não de pós-jogo. Porque é a chance dele. Porque é a chance que ele tem. Não está conversando no... Então, tem alguma coisa tem que ser pensada na comunicação para melhorar essa... Porque não está funcionando. Amanhã o treinamento vai ser aberto, Jorginho. E o Luigi, eu quero que ele fale, como palestrante, da importância dessa comunicação do Vanderlei, mas, claro... Rafa, eu tenho uma tese há muitos anos. Não dá para você falar depois do jogo com a cabeça quente. Não dá. Você vai ofender os... Não tem jeito de ofender você. Pergunta porque alguns vêm com sacanagem. Não tem jeito. Vai falar que são todos santos que não são. Claro. Nem pedestal. Então ele vem com sacanagem, ele vem com uma pergunta. O rapazinho virou para mim e falou assim, Jorge, você acha que não tinha que segurar um pouquinho jogando com 9 jogadores? Eu falo, tá, eu seguro lá, fecho a casinha, tomo 2, você vem falar para mim porque eu tinha que atacar? É a sua profissão, velho. Então não adianta. A gente tem que fazer o que nós sabemos. Será que em 42 anos não sei o que eu tô fazendo? Você pode achar que está errado no momento, depois você vai achar que está certo, ou você pode achar que está certo agora, depois errado depois. Então eu acho que o treinador não poderia falar depois do jogo, cara. Eu penso assim, o ideal seria eu acho depois para poder pensar, que não está funcionando. Assistir o treino, assistir o jogo, aí ele tinha uma noção melhor do que ele fez, das coisas que ele fez. Tá no pacote, Jorge, tá no pacote. E acho que a imprensa tinha que assumir, tinha que ver todos os treinos. Mas ver, né? Não você tá lá e comer todo o biscoito que tem lá, a bolacha que tem lá, tomar o cafezinho lá e não ver o treino, né? Aí é sacanagem. Que abre pra torcida, não, ninguém tá abrindo nada. O Vanderlei é um dos poucos que está abrindo treinamento e amanhã treinamento será aberto. Também. Mas parou, ele começou abrindo, já abandonou isso faz tempo, amanhã vai abrir um pedacinho. Ô Garrafa, os 2 treinadores que são unanimidades assim no clube, no Brasil, é o Abel e o Renato. O resto, meu, isso aí. Você pode ter certeza que levou um chocolate, não ganhou o título, vai embora. Pode esquecer, meu. Pode esquecer. Ô Luiz, qual a importância da comunicação? Eu particularmente entendo que o Vanderlei tá tendo dificuldade. Quando ele vai pra coletiva, ele tá se perdendo. Às vezes é uma resposta tão simples e tá indo por um outro caminho. Mas é muito difícil você ser técnico, você receber toda essa pressão e aí você recebe uma pergunta maldosa. Você tem que ter habilidade para poder não reagir àquilo. Ele é um cara reativo. O que acontece? É uma armadilha que pegam para ele. Dou a isca, ele pega. Então essa preparação ou não vai, né, sabendo que vai acontecer isso, ou se prepara. Entendeu? Se eu não estou conseguindo me comunicar de uma maneira correta, eu me preparo para isso, para melhorar nesse quesito. Não faço só o time melhorar, mas eu vou melhorar, que é coisa difícil, que é dar personalidade. Mudar isso num processo para todos os técnicos, vou mudar minha forma de falar, vou ser político. Você acabou de sair, você tomou uma pancada, você ter esse processo político, a pessoa não nasceu com isso. Sim. Você vai passar por um processo de treinamento. A comunicação é importante. Faz parte. Faz parte. Então, ou se aprende ou não se dá entrevista. Perfeito. Porque vai cair na pegadinha. Ô Garrafa, na posição que o Vanderlei está hoje, todo mundo sabe que realmente ele não vai ficar, se ele coloca o auxiliar dele para dar uma entrevista depois do jogo,
os caras vão matar ele. Não, mas não pode, é obrigado. Não, peraí. O Abel coloca o pau mandado dele lá, o São Paulo coloca o pau mandado dele lá e ninguém fala nada. Agora, se o Vanderlei colocar o auxiliar dele, você vai ver que todo mundo vão lá vai quando estão tentar com suspensos, ele. né? Quando tá suspenso. É que o Abel, ele não vai várias vezes. Não vai várias vezes porque... Toda hora ele tá suspenso, né? Já vamos falar desse mas ele tá muito mais... eu acho que o momento... Foi-se o tempo do Luxemburgo sentar na entrevista coletiva, bater de frente, pau, chumbo trocado e... Nesse momento não tá dando certo. E assim, é uma estratégia do Luxemburgo. O que me chama a atenção, o Luiz falou bem aqui, da maneira como ele vai se comunicar. O Luxemburgo tomou uma decisão de mudar. O Luxemburgo mudou. Ele decidiu, vou para a coletiva, mas não vou mais fazer análise. Ele decidiu isso. Ele é o único técnico do Brasil que faz isso. Não vou mais fazer análise. E eu tenho sentido, falei isso para o Luxemburgo, inclusive depois do jogo, ele está muito na defensiva e às vezes reagindo desproporcionalmente. Às vezes a pergunta não é maldosa e ele está interpretando com maldade. Esse é um problema que eu acho que até o pessoal da comunicação tem que trabalhar com ele. Tem a maldosa, isso. Tem a que ele está entendendo errado. Exato. E resumindo tudo, não está funcionando. Não está funcionando. E sabe quando que ele vai mudar? Segue lá, pelota. Presentes, é isso? Presentes, Marina Buffon e na sequência Vitor Pereira e ainda tem Palmeiras. Vamos lá, Marina. Vamos lá então, porque o primeiro presente já saiu, viu, Garrafa? Então, a querida camisa aqui do nosso Juventus da Moca, também com as 2 entradas para a festa de San Gennaro, vão para o Gabriel Luca Marcomini, da Vila Prudente. A gente vai entrar em contato com você pelo e-mail e daí a gente vai combinar aí como a gente vai fazer essa troca com você. Tá, o André. Oi. E mesa, esse Corinthians não é favorito contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, pelo que está apresentando? Fortaleza é o favorito? Ou é Corinthians? Como é que vocês fazem a leitura aí? Tem camisa? O Fortaleza é um time já formado há mais tempo. Sim. Né? Pronto. Eu vejo um confronto muito equilibrado, cara. Assim, mas se eu tivesse que colocar um favorito, eu acho que não seria o Corinthians, não. Acho que o Fortaleza tem uma leve vantagem. Luigi, você vê de que forma? Isso daí eu não tenho a menor ideia mesmo. Mas pode... acredito, o Vanderlei sempre tem uma caixinha de surpresa. Vai que ele consegue organizar e aquilo vai. Isso. A camisa pesa nessa hora, Jorginho. O Fortaleza, como disse o André, é um time pronto, é um time que tem um treinador, tem um trabalho já consolidado, muda uma ou outra peça. E o Corinthians, o Vanderlei tá com a roda andando, né, trocando esse pneu. Mas tem a camisa, a tradição. Como é que você faz a leitura? Lembrando que a decisão vai acontecer lá no Castelão, primeiro jogo em São Paulo. Olha, vendo de fora, assim, futebol de hoje, eu acho que o treinador lá é melhor que o Vanderlei. Opinião minha, não conheço o trabalho do Vanderlei, sim. Nunca joguei com ele, mas joguei muitas vezes contra. Eu acho que o trabalho do cara é melhor que ele. Se vai ganhar ou não, aí é difícil de saber. Camisa pesa, claro, não tenha dúvida, a camisa do Corinthians é muito grande, é muito pesada mesmo, como dizem, né? Pesada não, que eu não... Sim. A gente põe a camisa, ela não pesa. Mas é uma camisa que tem muito valor agregado ali. Então eu acho que por esse fato e pelo fato dele já estar lá há muito tempo trabalhando, ele leva uma infinita vantagem para ganhar a competição. O Corinthians vai ter muitos problemas com o Fortaleza, Miller? Sem dúvida nenhuma. Agora, o bom do mata-mata é isso. O time tá Nem sempre mal pra caramba, chega no mata-mata, ele se agiganta, né? Um mata-mata, eu disputei vários mata-mata na carreira e eu sempre acabei percebendo uma coisa. Quem ganha bem a primeira partida se classifica. Grande chance. Grande chance. Se o Corinthians mata o Fortaleza aqui, porque não é difícil o Corinthians vencer o Fortaleza aqui, não. Eu acho que nessa hora, como diz a frase bem conhecida, a camisa pesa. E outra, a torcida do Corinthians ali sempre faz a diferença, né? Antes de falar do Vitor Pereira, técnico que saiu do Corinthians, né? A história da sogra, depois foi lá pro Flamengo, né? Quero mandar um abraço aqui para a família Tufik. Estive em Itu esse final de semana, conheci a família Tufik, o Samir, o Luan, a Thaís, o pessoal lá da Nova Prudentina. E o Nelson é um corintiano danado, né? Doente, maluco e que é fã do Mesa Redonda e do Gazeta Esportivo. Um abração para você, Nelson Tufik, para toda a família. Obrigado pelo carinho da audiência. Então vamos lá, mestre. Então vamos mudar para outro assunto. Vamos falar de Palmeiras e Boca. O Palmeiras tem agora o Goiás, na sexta-feira da semana que vem. Depois tem o Grêmio e aí vai para a Bomboneira para enfrentar o Boca. Semifinal de Copa Libertadores, o Boca do Cavani. E o Palmeiras vai sem o Dudu. Já ficou de fora do último jogo, está fora da temporada. E aí no jogo contra o Corinthians, o Palmeiras, do Abel,
né? John, Breno Lopes e o Endrick como terceira opção. E aí, assim, eu particularmente, quem escala o time, obviamente, é o treinador. Ele pode, a gente não tá, principalmente a gente que não está vendo treinamento. Tudo bem, o Endrick não ser titular, eu não me assusto. Olha os números do Endrick aí, ó. 36 jogos, 7 gols, nenhuma assistência, 5 amarelos, 1 vermelho e 16 dribles, né? Ou seja, a gente esperava que quando você não tem o Dudu, até com a forma que o Palmeiras joga, você tem o Rony, que não é um centroavante, mas com o Abel tem sido um centroavante, tem jogado nessa posição. Você tem o Arthur pelo lado direito. Contra o Corinthians, ele trouxe o Arthur para a esquerda. E ele demorou, assim como o Luxemburgo. Todo mundo viu que o Arthur não funcionou contra o Corinthians pelo lado esquerdo. Matou Arthur. Né? E só no finalzinho ele colocou o Endrick e o Palmeiras poderia ter ganho, inclusive, com o Endrick. Mas o Endrick tem sido opção atrás de John e também do Breno Lopes. O que acontece com o Abel? Eu tô maluco? Ou você também enxerga como treinador? Né? Olha o Breno Lopes, 43 jogos, 4 gols, 4 assistências, 2 amarelos e 3 dribles. O John, que segundo, pelo menos pelo que o Abel tem feito, tem ficado na frente dele nas escolhas. 26 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 4 amarelos e 15 dribles. Você entende que quem deve ser esse substituto? Como você montaria esse Palmeiras, Barichelli, com a ausência do Dudu? Cara, todo treinador, é difícil você falar claro, em cima do treinador, principalmente, né, Jorginho, quando... Vocês treinadores, vocês estão no cerne da coisa, estão sentindo o campo, a energia. É uma outra coisa. Às vezes tem coisa que a gente não está sabendo. A formação de um time, se o treinador é contratado, a gente tem que acreditar, né? Tá. Assim, no que vai ser. No jogo a gente vai entender o que vai acontecer. O John é um trabalho que eles pegaram lá de trás, né? Do time de base. Certo. Eles acho que mais 450 horas no ano, tudo mais. Acho que o Abel, ele tá assim, o Abel de todos os jogos aí de todos os campeonatos que ele fez, que ele conquistou, é um cara que sabe o que está fazendo. Eu não consigo nem falar. Falar com o palmeirense sobre o Abel é um tanto quanto complicado. Eles são abelistas demais. Agora, você, não tendo o Dudu, como você acha que o Palmeiras ideal para enfrentar esse Boca? Você mantém o Rony centralizado, você já teve a experiência contra o Corinthians do Arthur pela esquerda. Como disse o Miller, ele matou o Arthur, você volta com o Arthur pelo lado direito e coloca quem naquele lado esquerdo? Dessas 3 opções aqui. Não sei. É abelista mesmo. Não sei. Ele vai esperar. Ele vai esperar a escalação. Os caras são não sei. Eu acho que a gente tem que trazer a discussão para um ponto que a gente pode discordar ou concordar com o Abel Ferreira, mas o ponto pelas escolhas, escalações e principalmente pela entrevista, que as 2 últimas coletivas dele, para mim ficou muito claro. Na cabeça do Abel Ferreira, o Rony é centroavante e ponto. Bom, tudo bem. E o Endrick briga com o Rony por uma vaga, não briga pelas pontas. Ele deixou isso muito claro numa entrevista. O Endrick joga pouco, porque para ele o Rony é quem está jogando, e o Rony é um cara que você não vai ver ele saindo muito, é um cara que corre muito. Se ele vê assim, eu vejo ele vê dessa maneira. Eu acho que o Endrick é um jogador de lado. Às vezes que ele jogou enfiado... base foi sempre centroavante. Mas às vezes que ele jogou enfiado com o Palmeiras, ele rendeu mais pelos lados, André. Eu gostaria de ver mais o Endrick jogando, cara. O Endrick daqui a pouco vai estar jogando Champions, né? O Endrick daqui a pouco vai estar na Champions. Eu gostaria de ver. Agora, a gente não tem o dia a dia, né, cara? Sim, é claro. O dia a dia, eu fui setorista do Palmeiras muitos anos. Pô, a gente via o treino, a gente não ficava lá só comendo a bolachinha, mas também comia. Também comia, mas assistia os treinos, até porque, pô, eram treinos gostosos de ver. Sim. Filipão, e tantos que passaram lá. Então, assim, é difícil sem ver o dia a dia. Eu achei que nesse momento o Endrick teria mais minutos já com a camisa do Palmeiras. Todo mundo imaginava. Miller, você montaria esse Palmeiras como? Porque tem Palmeiras e Boca na Bombonera. Ele vai ter que resolver alguém aí para ser titular no lugar do Dudu. Esquece o Dudu para a sequência da temporada. Aí você tem, estou imaginando, o Salazar falou que ele prefere o Endrick mesmo como centroavante. Talvez então joga o Rony para a esquerda, tirar o Rony, que está dando certo lá. Não vai tirar o Rony. Não vai tirar. Vai permanecer o Rony ali, o Arthur na direita, né? Ele vai colocar o Breno Lopes, vai colocar o John, né? Eu acho que é isso que ele vai fazer mesmo. Ele não vai colocar de cara o Endrick, não. Até porque o Endrick sabe muito bem que o processo foi, né, antecipado. O Abel sabe disso, que ele não vai ficar aqui. Então o Abel quer contar com um jogador que vai permanecer aqui. O caso do John vai permanecer com ele, apesar que o Giovani joga muito mais que todos eles. E foi embora. Né? Mas foi uma escolha do Abel, né? Agora, os que tem aí...
o Breno Lopes ele vai colocar, acho que vai entrar jogando ou o John ou o Breno Lopes. Mas o Arthur e o Rony, eu não abriria a mão, não. Depois do gol que ele perdeu contra o Corinthians, o Breno Lopes? Não, mas o Breno Lopes é o xodó dele, pô. Fez o gol na final da Libertadores, aquela coisa toda. Quer dizer, e outra, vocês estão se baseando que uma coisa, o Hendrick entrou no decorrer da partida contra o Corinthians, o time tá todo desfigurado, aquela coisa. É totalmente diferente a atmosfera do jogo. Do que entrar jogando desde o começo. Entendeu? Então, as várias partidas que o Hendrick começou jogando, ele jogou mal. E, lógico, ele não tem a experiência que tem, né, os macacos velhos da bola. Então, por isso que ele tem dificuldade quando ele começa desde o início. Agora, quando ele entra no decorrer da partida, o adversário está cansado, já está mal posicionado em termos de tática defensiva, aí ele supera, até porque ele está entrando fresco. É molecote. Tem que fazer alguma coisa. Jorginho, é ruim para o treinador você ter um jogador, não como qualidade do Hendrick, mas você ter um jogador que está vendido, um garoto ainda, foi vendido precocemente para o Real Madrid, por uma quantia elevadíssima, mas ele continua dentro do seu elenco. É complicado para o treinador lidar com isso ou zero problema? Bom, eu não tive essa experiência, então... Mas o que você imagina? Mas eu... não deve ser fácil, não. Mas você da tese do vendeu, entrega? Eu acho que tem times que quando sai um atleta fica difícil de você remontar. O caso do Dudu é um problema. Eu acho que vai ser difícil o Palmeiras arrumar alguém no lugar. Quando vocês falam do Arthur pro lado esquerdo, tô do lado de um cara que começou pelo lado direito, depois foi pro lado esquerdo. Veio pro meio. Ó, com todo respeito, ele saiu daqui um velocista, ele voltou da Itália um gênio. Eu joguei com ele. Eu jogava na beirada e fui pra dentro. Então, aliás, eu nem deveria ter jogado na beirada, minha vida inteira deveria ser meia, né? Então, quer dizer, eu acho difícil do Abel encontrar alguém no lugar do Dudu. Ponto. Então esquece esse time com o Dudu. Esquece esse time. Esquece aquele time que o Dudu jogou. Esquece. O Jorginho tá falando, vocês vão ter problema, hein? É um outro time, vai ser um outro Palmeiras. Eu tô pensando aqui. É um outro já tô Palmeiras. preocupado. Garrafa, tem uma questão importante. Esse ponto do ele não gostar muito do Hendrick pelo lado é por causa do sistema. O Jorginho tocou num ponto interessante. Desculpa, o Hendrick não tem nada a ver do lado esquerdo, pro beirado. Se ele for pra beirada, vocês vão matar o menino. Exatamente, é isso que pensou o Abel Ferreira também. É exatamente isso que pensou o Abel Ferreira. Por isso que ele é o treinador, pô. E aí, com o Rony jogando lá, não vai ter espaço pra ele. Sabe o que eu quero lembrar? Paulistão desse ano, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Ele fez o que você falou. Ele colocou o Rony na ponta e o Hendrick no meio, junto com o Dudu na outra ponta. Não deu certo, não vai dar. Ele inverteu, jogou o Rony pro meio e o Hendrick pra ponta. O Rony fez 2 gols. Até porque, Garrafa, um jogador como o Hendrick, que a gente sabe que não tá pronto ainda, ele não sabe jogar de costas. Porque de costas, o atacante, pra vocês atacantes que vocês não sabem disso, nunca vão saber, o atacante, uma coisa é você girar no tradicional, outra coisa é você girar no improviso. Aí é pros bons, né? Nete, Marina, Corinthians, pentacampeão brasileiro feminino, Marina? Lá hoje, amanhã vai ter uma matéria super especial sobre esse outro título conquistado, não só pelas Brabas, mas também pelo Arthur Elias. Foi 2-1 na ida lá em Araraquara, 0-0, o que levou realmente muita emoção para essa final. A Ferroviária abriu o placar no primeiro tempo e no finalzinho do primeiro tempo a Jennifer empatou. No segundo, Tamires virou para o Corinthians e deu esse novo título aí. Pentacampeão, tetra seguido. Todos esses títulos conquistados com o Arthur Elias. Arthur Elias que depois da Libertadores vai embora para comandar a seleção brasileira, ver se dá um jeito, porque nessa Copa do Mundo a gente ficou bem atrás do que acho que todo mundo estava imaginando. Então, um novo título aí, uma festa muito bonita, com recorde de público, mais de 42.300 pessoas na arena. Foi realmente muito bonito. Que legal, belíssimo público, parabéns ao Corinthians, à família corintiana. E por falar em Arthur Elias na seleção feminina, a seleção brasileira ele estreou nas eliminatórias com Fernando Diniz e goleou a Bolívia. Na terça-feira tem o Peru em Lima, 5-1 Brasil. Vamos ver como foi. Brasil e Bolívia no Mangueirão pela primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. E a estreia de Fernando Diniz pela amarelinha foi excelente. E tem que ter alma, tem que ter espírito, tem que entregar tudo. O começo, porém, amargo. Neymar, nessa corridinha, desperdiçou o pênalti no primeiro tempo. Mas o time canarinho não se abalou e logo abriu o placar com Rodrigo no rebote do goleiro Vizcarra. No segundo tempo, a superioridade brasileira virou chuva de gols. Rafinha foi às redes no primeiro minuto.
Richarlison perdeu essa chance aí incrível e outras no jogo. O Pombo, que já disse ser o camisa 9 da seleção, deixou o campo chorando mais tarde. Rodrigo de novo marcou o terceiro do Brasil, depois de receber lindo passe de Bruno Guimarães. O quarto da nossa seleção foi marcado por Neymar e muita comemoração do craque, que chegou a 70 com seu maior artilheiro. Finalização de primeira do camisa 10 para fechar o marcador e a goleada brasileira. Tá aí, na terça-feira agora, então, fechando a data FIFA, Brasil e Peru em Lima. Um rápido intervalo, o Mesa volta já, segura aí. Você viu, né? Logo após o Mesa tem o Ravissani com o Ricardo Bellino. Ravissani Live Show. Presentes para o nosso público, Marina? Isso mesmo. O segundo presente, que é uma bola da Topper, em parceria com a loja Gold Placa de Santo André, e o par de luvas da Poker, também na parceria com a loja Gold Placa, e a camisa da Rádio Gazeta FM tamanho G, foi para o Flávio Pereira de Deus, do bairro Filhos da Terra. A gente vai entrar em contato com você. Legal. Jorginho, muito obrigado pela presença, sorte para o Juventus, um abração para o Tadeu, para toda a família juventina, a Cris, enfim, sorte para vocês, obrigado pelo carinho e pela visita, Jorginho. Obrigado e agradeço todas aquelas pessoas que foram ver o nosso time lá, viu? Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos, prazer estar aqui com vocês. Beleza. Luigi, show de bola, obrigado. Obrigado, viu? E portas abertas para você, para a família aqui. Com certeza, obrigado, viu? Andrezinho, aí sim, hein? Pô, obrigado pelo convite. E me chama mais vezes que eu venho. Ah, beleza, beleza. Boa noite, mestre. Boa noite, Salazar. Boa noite, Miller. Boa noite, Marina Buffon. Boa noite, você que nos acompanhou. Amanhã, às 6 da tarde, Michele Janela e todo o nosso time no Gazeta Esportiva. Valeu, produção. Valeu, equipe, Tim, todo mundo, toda a rapaziada aqui. Valeu, Luquinha. Valeu, todo mundo. Até amanhã, galera. Tchau, tchau.